Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Tá começando mais uma edição do Tabelinha Avante, meu tricolor. Esse programa que já é tradição na imprensa segmentada São Paulina. Eu tô sendo um pouco presunçoso, Márcio Monteiro. Não sei, né? O Avante, meu tricolor, anda despertando ódios aí, né? Então... Mas já virou tradição, meu amigo. Tudo que tem mais de uma semana já é tradicional, ainda mais nesses tempos loucos que a gente vive hoje em dia. Então, rapaziada, vocês sabem, ó, em primeiro lugar, vamos pedir uma desculpa aqui pro público. A data desse programa, via de regra, é terça e sexta. Você está vendo o programa de sexta-feira, mas você não está vendo o de terça-feira, porque, olha só, o São Paulo deu uma folga pra gente, por mais que ele tenha empatado um jogo em 2-2, e por mais que o Lucas... nosso digníssimo Lucas esteja sofrendo com mais uma contusão. Antes de mais nada, força e abraço ao Lucas e sua família. Vamos abordar esse assunto aqui hoje. Mas, assim, a gente preferiu gravar tudo de uma vez só, até porque hoje, nessa-feira, o São Paulo Futebol Clube, a data ajudou. O jogo quinta-feira é de doer o coração. Mesmo assim, é melhor do que domingo à noite. Viu, Record? Um abraço para vocês aí. Mas São Paulo vai ter esse confronto aí com o glorioso O'Higgins do Chile. Teve problema aí de avião, não conseguiu embarcar, toda aquela treta, aquela ladainha. Vamos falar do empate também com o Bahia, que está doendo na alma até agora. Rafael falhou? Interrogação. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Todos os assuntos que estão bombando, porque é aquilo lá. Um dia de folguinha, um dia de noticiarinho leve de São Paulo, para depois, meu amigo, até o Arboleda reaparecer para treinar. E aí, o Mike vai lá e me posta a foto com o homem, o mito, a lenda que vai deixar o São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso, mas primeiro, meu amigo, minha amiga, você, dona de casa, muita dona de casa existe a gente. Um abraço para você aí, dona de casa, profissão mais nobre do mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, bom dia, não. Bom dia, porque esse programa vai estar no ar de manhã, Márcio Monteiro. Bom dia para você, meu amigo. Muito bem, então bom dia para todas as donas de casa, todos os trabalhadores que estão indo aí acompanhando a gente do Tricolor. Como você falou, é isso, a gente aproveitou para fazer o resumão aí, já tem muita coisa, né? Até a novela Arboleda acabou, e eu queria dar meu destaque inicial, dizendo que quando a fase tá ruim, Rafael, até o avião vai pro DM. É isso mesmo, a gente vai falar sobre Ainda isso. bem que não tinha ninguém dentro, hein? Ainda bem. Pois é, meus amigos, pois é. Eu vi muita gente ali nesse post que o São Paulo fez informando, né? A gente vai discutir mais isso aqui, que o voo foi cancelado por problemas técnicos do avião. Muita gente, meu Deus, livramento, graças a Deus. E muita gente já falando, pô, mas até o avião foi pro DM. Pois é, até o avião do São Paulo foi parar no DM, já está recuperado, os médicos aviários ali trabalharam rápido, o São Paulo já embarcou para o Chile, já está chegando lá no país aí sul-americano, onde vai jogar contra o O'Higgins, e a gente vai debater muito esse jogo aí, né, falar também um pouquinho do Bahia também, que como você falou, ainda dói, né, é um sentimento que foi tudo muito trágico, né? O Lucas saindo, mais 2 lesões, né? Alan Franco e Lucas Ramon são 2 também que não foram para o Chile. E aí aquele gol com falha no final, no último lance. Então, assim, foi aquele final de semana para você esquecer de vez, para até a gente aqui também deu um tempo aí para o torcedor passar aquela ressaca aí, né? E agora voltamos, já tem São Paulo em campo de novo. É a reta final, minha gente. É um mês decisivo, é o mês final, são só mais 8 jogos aí até a Copa do Mundo, até a pausa para a Copa do Mundo, já está definido, a gente vai falar sobre isso também aqui nesse programete de hoje, nesse programaço de hoje, sobre o calendário, né? O São Paulo tem novidade também, vai poder usar os seus jogadores convocados aí, a última rodada da Sula, que já seria a preparação, né, para a Copa do Mundo, mas enfim, tem muito assunto aí. Então, você, torcedor são paulino, que está aqui com a gente no Avante Meu Tricolor, fique ligado nessa próxima hora aqui que a gente vai falar sobre tudo do São Paulo Futebol Clube, meu caro Rafael. Márcio Monteiro vestindo a belíssima nova indumentária de treinamento do São Paulo Futebol Clube. Sim. É o quê? É dourado? É amarelo ovo? É um amarelo puro, dourado.
Dourado é meio esquisito, né? Tá mais para um bege, né? Sei lá, enfim. Mostarda. Eu chamo de mostarda. Meio mostarda também. Mostarda é verdade, mostarda, né? Ou também vômito de gato, se assim preferir. Não, mas é maravilhoso. Antes que vocês me xinguem nos comentários. Estou falando da cor, tá? Da cor. As coisas tem que explicar bem as coisas, né? Eu não falei que o Arboleda sumiu do São Paulo porque acertou com o Atlético Paranaense. Aprendam a ler. Saco, viu? Chato vocês, viu? Bom dia, Jefferson Nogueira. Já perdi a paciência. Vou embora desse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Márcio, a todos os tricolores e até mesmo não tricolores que estejam nos assistindo. Bom, acho que assunto, como vocês disseram, não vai faltar hoje, né? Destaque também não poderia ser diferente, mas eu ia falar do Arboleda, mas vou ficar com o Lucas dessa vez. Realmente foi uma fatalidade, né? Tinha uma grande expectativa aí pelo retorno dele, que ele fosse contribuir bastante. Não culpo o técnico Roger Machado, muita gente querendo embarcar na questão de colocar por que ele tirou o Cauli, não era jogo para o Lucas. O Lucas ele foi relacionado porque ele tinha condições, ele reunia condições para estar relacionado. Uma vez que o jogador está relacionado, ele pode entrar a qualquer momento. Quando ele entrou no lugar do Cauli, o Cauli já estava cansado, porque foi um jogo que o Cauli correu bastante. Até estranhei, né? O jogo estava bastante. E às vezes quer mostrar serviço também para o time antigo, né? Para o treinador antigo. Mas enfim, importante que estava ajudando o São Paulo de qualquer maneira, né? Eu achei que o Lucas ia entrar lá e ia fazer a diferença, porque eu entendo ele jogando na posição do Cauli, ele tem muito mais qualidade que o Cauli em termos de não só técnicos, mas também ofensivos, né? De finalização. E infelizmente acabou não dando certo. Diferentemente de alguns torcedores, ou até mesmo algum pessoal da imprensa, eu acho que o Lucas tem total condições de voltar, mas talvez ele tenha que rever muitas questões do estilo de jogo dele. Eu acho que o Lucas talvez tenha que começar a pensar em jogar um pouquinho mais para frente, né? Ele já vai estar com 35 anos, porque ele deixou claro, pelo menos na entrevista que ele deu da saída do hospital, que ele não vai encerrar a carreira, né? Então talvez ele tenha que repensar, porque a mobilidade dele já não vai ser a mesma. Então, com a técnica que ele tem, quem sabe aí ele consiga se reinventar no futebol. A gente viu aí a notícia no próprio Avante, meu tricolor, aí, que o seguro vai estar pagando parte do salário do Lucas, né? Isso daí já faz com que o São Paulo não tenha tanto gasto. E espero que o Lucas também, se ele for continuar jogando futebol, eu tenho certeza que o São Paulo vai dar as portas abertas para ele, mas que ele ponha a mão no coração e possa entender que ele vai estar num outro momento, quando ele sentar para negociar um contrato novo com o São Paulo, se isso for acontecer, né? Acho que tem que ser uma coisa que seja bom para os dois lados, né? Principalmente para ele, que talvez seja uma reta final aí, seja um capítulo final da carreira dele, se ele voltar a jogar futebol, acredito que vá, e que seja ainda no São Paulo, Rafael e Márcio. Só um complemento fez a diferença, né? Porque o São Paulo ficou com 1 a menos e tomou um gol no final, né? Exatamente. Não deixa de fazer uma diferença. Não que o São Paulo tenha tomado um gol por causa disso, mas eu só fazendo esse gracejo para tornar o nosso ambiente aqui mais agradável. Então, meus amigos, você que está vendo a gente aí já sabe, né? Vamos fazer aquele trato, vamos firmar aquela parceria aí, né? Vai deixando o like aí, cara. É de graça, você não vai gastar nada, tá? Se inscreve no canal, ative as notificações, faça todos os trâmites possíveis aí para ajudar o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Aproveite, hein, que pode ser que o nosso canal, né? Estamos correndo esse risco, meus amigos. Mas se inscreve aí, tá? Visite nossa cozinha, na descrição do vídeo vai estar o link aí de todas as nossas redes sociais. Entre lá no nosso canalzinho de WhatsApp, que é de graça também. É tudo de graça? Não, tem uma coisinha que é paga, e aí eu vou pedir que você pense com carinho nessa possibilidade de ajudar financeiramente o nosso trabalho. Vire membro desse canalzinho. Cara, eu abaixei o preço, hein? Eu abaixei o preço. O gerente endoidou. O patrão ficou maluco, hein? Então, agora é muito mais barato do que um pão na padaria. Eu comprei 2 pão na padaria, hoje deu 3 vezes o valor que você vai pagar para virar membro desse canal. E aí sim, você ganha o direito de entrar lá no grupo dos Avante Lovers, lá, xingar o Jefferson, tentar perguntar o endereço da casa do Márcio para roubar todas essas camisas que tá aí no fundo dele, tá?
Você vai lá, vire membro, entra no nosso grupo, ajude a gente. O Pix vai estar na descrição e no QR Code que eu vou colocar aqui quando eu estiver editando esta bagaça. Tá certo, meus amigos? Alerta, hein? Ó, muita gente reclamando que a gente mesmo tem falado aqui nesse programa é de futebol, é de bola. Então, de fato, eu dei razão a essas vozes destoantes, né, insatisfeitas aqui, ameaçando a gente de morte, e resolvi atender. Vamos inverter as coisas para falar mais tempo de campo e bola, meus amigos. Vamos começar falando de jogo, depois os outros assuntos, se sobrar tempo, lá no final. Mas, primeiro, vamos abrir então com esse duelo maravilhoso entre São Paulo e O'Higgins nesta quinta-feira, dia do lançamento desse vídeo, 19 horas, hora de Brasília, onde São Paulo provavelmente vai usar uma escalação mista, por mais que só o Bobadilha não tenha viajado, o resto foi todo mundo, e porque o Roger, na verdade, ele vai levar todo mundo, porque se apertar ali, né, corda dar uma apertada, você coloca a tropa de choque ali, né, meu amigo? Se os manifestantes estiverem enchendo o saco, alô, abraço aí, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você bota a tropa de choque para ela abrir caminho. E é isso que o técnico Roger Machado vai fazer, né? Mas tudo indica. Mas também assim, quem que sobrou aí para ser considerado um time misto? Porque a zaga está despedaçada, né? O lateral direito já está machucado também, não foi? O lateral esquerdo, tudo bem. Podemos ter Enzo Dias aí, tem essa disputa, Enzo Dias, o Wendel, não sei quem que joga. Eu sei que o Nicolas não vai jogar. Aí você vai para o meio campo, não tem primeiro volante, porque o Bobadilha não viajou. O ataque, talvez, não sei, Luciano Poupado, Ferreirinha titular, enfim. Vamos debater esse assunto, claro, relembrando também o que foi a trágica partida de domingo contra o Bahia, meus amigos. São Paulo estava ali com 2-1 na mão até o último lance do jogo. E assim, por que eu estou juntando esses dois assuntos? Minha opinião do jogo está lá, está aqui no canal. Você pode assistir aí. Eu espero que os meus nobres colegas de mesa aqui tenham prestigiado o meu vídeo, senão eu vou ficar muito bravo. E no meu vídeo eu falo lá que é assim, um jogo intenso como foi, o Jefferson já deu aí a palhinha dele, mas foi um jogo muito pegado, muito corrido, muito disputado, e que para mim faltou perna no final para o São Paulo. Então, assim, é um indicativo claro de que assim, o gás desse time, né, para quem gosta de Fórmula 1, a bateria está acabando. Então, eu acho que é prudente até você mesclar esse time que vai jogar no Chile amanhã, com todos esses precalços também de voo, né? Tem que mudar um planejamento, uma preparação em cima da hora, mas não podemos nos esquecer, porque a gente não vai mais gravar essa semana, né? Que a gente vai ter aí um joguinho chato pra cacete no domingo contra um time lá da Zona Leste de São Paulo, que não é o Juventus da Moca. Quem quer começar aí? Quem dos dois quer começar aí? Vou jogar a bola aí. Vou começar com o Márcio, com todo o perdão e respeito ao Jefferson. Mas, Márcio Monteiro, e aí, meu querido? O time está despedaçando. A gente já vai falar de Lucas, é um dos tópicos hoje aqui. Mas o time está em frangalhos, pelo menos foi o indicativo que me deu. Eu disse isso, quer saber a minha opinião, então lá no vídeo de análise. Dá clique para nós, ajuda o pai a monetizar. Mas vai ter um jogo mais importante no domingo do que esse de quinta-feira, né? Acontece que o São Paulo está com um certo rabo na nossa gloriosa Sula, né? E, de certa maneira, mesmo jogando aí com reservas, pelo menos eu considerei o jogo da Colômbia um bom resultado. Agora, quinta-feira, o que você faria, Márcio Monteiro? A expectativa para esse jogo, meu amigo? Rafael, acho que você disse bem. Eu estava, antes da gente fazer essa gravação desse vídeo, eu estava gravando o vídeo de pré-jogo, né, de São Paulo e O'Higgins. Inclusive, você que quer saber tudo, todas as informações já está no ar, já está aqui no nosso canal também, onde assistir, provável escalação, enfim, tudo mais resumido para você saber tudo onde você assistir. Vai lá e clica nesse vídeo. Mas aí eu estava falando justamente isso nesse vídeo que eu estava gravando, assim, o Roger Machado vai escalar um mistão. Não é um mistão, é o que sobrou, na verdade, né? A gente não pode chamar realmente de mistão. Juntando os cacos, né? Juntando os cacos. Isso, exato, perfeito. Foi juntando os cacos, aí encontrou ali um Luan aqui, um Danielzinho ali, e foi montando um time, sabe? Porque realmente, Rafael, são sete desfalques. Você falou, a zaga está desfacelada. Fora o nosso glorioso Arboleda, que já está lá treinando e não vai jogar mais pelo São Paulo. Vai ter tópico aqui, hein? Vamos falar de Arboleda. Vamos falar sobre ele.
Alan Franco e Arboleda. Você disse muito bem que o time morreu contra o Bahia, né? O Lucas Ramon, ele já saiu no começo do segundo tempo, para a desgraça de todo o São Paulino, para ter que entrar foi? Foi no primeiro tempo ainda? Acho que foi no comecinho do segundo tempo, se eu não me engano. Segundo. Foi no segundo Então, tempo. o meu vídeo de análise está errado, peço desculpas pelo erro lá, galera. Foi no comecinho, porque aí teve aquela jogada que, de cabeça, né? Que ele quase fez um gol de cabeça, aí no rebote ele se machucou. E aí teve que entrar o Cedric, né? Que conseguiu fazer uma reversão no lateral, né? Enfim, mas aí, como você disse, já perdeu ali. O Alan Franco também teve que ficar no sacrifício, né? Porque também o São Paulo não podia fazer mais substituições. Alan Franco estava já desgastado, tanto que também é outro que não viajou. Então, aí já não tem Pablo Maia, como você disse, Marcos Antônio e o Lucas. A zaga toda descancelada. Laterais, Lucas Ramon e Mike. Só sobrou a porcaria do Cedric. Então, assim, cara, não dá nem para chamar realmente de mistão, de nada. É o que sobrou. E eu tô assim, tô com você. Tem até uma coisa que eu queria até falar. A gente tava falando de Enzo Dias ou Wendel, né? Uma coisa me chamou a atenção. O Enzo Dias, ele apareceu treinando, né, tal. A gente achava que ia pro jogo, mas o São Paulo divulgou uma foto agora há pouco do Nicolas com o Wendel no voo. Eu acho difícil ele levar 3 laterais. Então pode ser que o Enzo Dias tenha ficado também, juntamente com o Bobadilha, tá? Porque não ficou não. Viajou. Não ficou não. Márcio, até desculpa entrar no meio da sua fala. Há uma possibilidade, eu ouvi falar que ele pode fazer dobra de lateral. Ah, não faz isso, Rocha. Meu Deus, que notícia ruim que você traz. Mas na esquerda tem o Ferreirinha, né? Acho que o Nicolas no meio. Não inventa, Rocha. Aí, a gente tenta gostar de você, tá, Rocha? Ajuda a gente a gostar de você. Essa festa já baixou o clima, já ficou pesado, sem dobra de lateral, cada um na sua posição, né? Então, assim, esperamos que jogue o Wendel. Mas eu vou lançar uma pergunta aqui. Dobra de lateral lá no Chile ou os bonecos 100% físico para o jogo que vale domingo? Ah, sim, mas eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Você não precisa dobrar a lateral para fazer. Eu acho que não. Você pode fazer claro, para mim, então eu vou voltar ao meu raciocínio. Obviamente, o jogo principal é domingo, então, assim, para mim tem que poupar. Eu iria de Nicolas, né? Eu iria, não sei nem se de Ferreirinha, eu iria de Luca, eu iria com um time bem mais alternativo do que a gente acha que o Roger vai levar a campo, né? Que deve ser Rafael ou até mesmo o Coronel. Põe o Coronel para jogar, deixa o Rafael baixar um pouco depois desse frango, sim. Foi uma falha gritante do Rafael, né? Ele foi meio que colocar a bola para escanteio, foi tentar encaixar, mas ele tinha que jogar para escanteio. Aí acabou jogando por dentro do campo ali. O Sabino também deu uma leve falhada ali, porque também não conseguiu fazer o corte ali. Então foi uma grande atrapalhada, na verdade, ali, mas com muita falha do Rafael. Aí para os Barolos e Miller da vida, é muito fácil, né, bater em cachorro morto, né? Claro, quando o cara falha, goleiro nota 3. Então, assim, Miller, toda a idolatria que você tinha pelo São Paulo, que você tem pelo São Paulo, né, você destrói ela cada dia com um comentário merda que você faz, né, Miller? É muito triste ver um dos comentaristas do São Paulo, assim, destruindo o próprio jogador do São Paulo, né? O que o Miller ganha falando que o Rafael é um goleiro nota 3, né? Enfim, nada, eu acho, né, Miller? Passou o Miller aqui, já passou esse assunto. Mas, enfim, aí deve ir com Cedric, Dória e Alan Franco, aí a gente não sabe quem pode ir, pode ser o Enzo. Eu iria com o Nicolas, né? Eu iria com um time bem misto mesmo, tem que ser Luan, tem que ter um ou outro, acho que experiente, talvez do Danielzinho mesmo, e Cauli ali, mas o ataque, se for Arthur Ferreirinha e André Silva, é isso mesmo. O Arthur não tem ninguém para revezar, né? Ele tem que se matar, e tá se matando, né? Eu também falei isso no meu outro vídeo, que o Arthur chegou, não tem um ponta direita, o Cauli pode fazer aqui. O Luca, né? Eu acho que eu poderia testar o Luca ali na direita. Poderia, ele é mais ponta esquerda, mas poderia testar por ali também. O próprio TT, às vezes, também ali, tem muito ponta esquerda, né? Mas, enfim, né, o Arthur, ele vem jogando bastante, né? E é um cara que não é dos mais fortes, né? É baixinho também, e vem resistindo aí, né? Então, como se for o físico do São Paulo tá mal, mas pelo menos o Arthur tem resistido bem e tem sido, para mim, o principal nome do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse time aí dá para ganhar. A verdade é essa. Mesmo com um time reservão, e eu faria ainda mais misto, porque sim, o principal jogo é contra o Corinthians, a gente tem que lembrar disso. Domingo é lá na casa deles, então tem que estar todo mundo bem, tem que estar os atacantes bem, né? Já não tem uma galera aí. Esses daí, dos 7 que ficaram, a gente acha que talvez o Alan Franco possa voltar, né? O Lucas Ramon, dependendo também da evolução, mas quase ninguém desses 7 aí vai voltar. Então, o São Paulo, cara, chega nessa reta final aí de primeiro semestre aos frangalhos. A verdade é essa, com muitas lesões de novo. O Roger tinha falado, lembrei do ponto que eu queria destacar. Foi perguntado isso, não agora na última coletiva, mas algumas já, você
né, não substituiu, você não acha que poderia revezar um pouquinho melhor? Ele, não vi a necessidade de substituir. Acho que agora ele está vendo a necessidade, porque é isso, às vezes o jogador em campo não está, mas, cara, você tem que pensar no próximo jogo. O calendário brasileiro, ele é totalmente insano, especialmente com Copa do Mundo. Então, cara, você tem que... O que é a minha prioridade? Pô, é o Corinthians? Então, beleza, cara. Nesse jogo aqui contra o Bahia, já, que nem o Luciano muitas vezes falou, pô, já estava certo que aos 15 minutos eu ia sair, tem que fazer mesmo isso, cara. Porque tá arrebentando todo mundo. E aí a gente já debateu outros problemas. É por muitos fatores, é porque hoje o futebol obviamente, se exige mais da capacidade física, os jogadores correm mais, tem muito jogo e tal, enfim. E aí você tem que se adaptar. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar que nem o Abel, que mais uma vez citou o São Paulo também, lá no Palmeiras, que fala, mas o calendário, mas o calendário é assim para todo mundo, meu amigo. Ou você se adapta ou você para de chorar, né? Não adianta ficar chorando aí. Então tem que se dar um jeito, tem que realmente revezar, põe a molecada, velho, puxa mais moleque lá, a base tá uma porcaria lá com o Júlio Batista, pega mais um outro moleque lá, tira de lá mesmo, não é para isso, não importa títulos, né, na base, essa é a grande falácia que se diz, mas é sempre cobrado. Então você tem que sim dar experiência, dar rodagem aí. A Sul-Americana, a gente viu o O'Higgins jogar aqui, o São Paulo não é um time bobo, eu acho, não é um time fácil, acho que o São Paulo obviamente vai ter que brigar, lutar, disputar ali, mas eu acho que tem que ser sim, bem mistão, bem reservão mesmo, com o que sobrou, né, como a gente falou, já tem poucas peças ali, mas é chance para, de novo, você colocar um Nicolas em experiência internacional, o próprio Jordan, que eu achei que entrou meio nervoso, os dois eu não gostei muito, na verdade, foram bem na medida do possível, mas senti nervosismo em alguns momentos ali, quando jogaram contra o Milionários, né, na Colômbia, enfim, mas é esses jogos aí. E aí também, falando um pouquinho do Lucas, né, desse de jogar ou não, que o Jefferson citou, né, que muita gente fala, não deveria ter colocado o Lucas para jogar. Vai pôr o Lucas para jogar quando? Então, né? Se não é contra o Bahia, no sintético também não pode, mas depois é o clássico, então, né? Então, a gente vai também falar mais sobre o Lucas, mas é isso. Se você não pôr o cara para jogar agora, você vai ter essa minutagem, essa rodagem de elenco como, né? Como o Jefferson bem falou, tá liberado, 100% aqui, o departamento médico liberou, tá relacionado, vai pro jogo a qualquer momento. Meus amigos, eu vou falar para você, já jogando pro Jefferson. Eu gostei do time do O'Higgins, do Morumbi. Eu acho que é um time que sabe jogar bola. Não tem qualidade, óbvio. Falta muita qualidade ali pro O'Higgins. Mas é um time que sabia, aparentemente, melhor treinado do que o São Paulo. Estava conversando com o Bruno Garcês, nosso colega lá do Futebol Sudaca, né? Acompanha lá o trabalho dele, tem um daqui, lá de um abraço para o pessoal de Minas Gerais, Belo Horizonte. E ele falou que lá é o mesmo técnico há um bom tempo, enfim, tem uma padronização de jogo, então realmente não é dos adversários mais fáceis. No entanto, São Paulo está com a classificação bem encaminhada na Sul-Americana, vamos ser sinceros. É a liderança, né? Duelo de líder. É óbvio que o duelo contra o O'Higgins é direto, porque é o grande adversário dessa chave. Como tá fraco o Milionários, né? Como tá ruim o Milionários. Mas o São Paulo tem aí mais 2 jogos, né? Em casa, não é isso? Ou um só no retorno? Besteira. Mais 2 jogos em casa para definir essa liderança, né? Eu sei que o Milionários, eu esqueci totalmente da estreia do São Paulo na Sul-Americana. Foi um jogo do Vendaval lá do Uruguai, verdade. Então, assim, eu acho que a prioridade tem que ser o Corinthians domingo, né, Jefferson? Agora, também para aproveitar você, meu amigo, sem segundas intenções, tá? Só força de expressão mesmo. Alguns nomes, para mim, têm me surpreendido positivamente. O Luan, para mim, tá jogando bem. Gostei do jogo dele, hein? Contra o Bahia. Tá? O Luan tá jogando muito bem. E assim, eu vi vocês falando na introdução, os dois citaram. Eu tenho que dizer que o Cauli tá me decepcionando. O Cauli, para mim, ele é um cara que tá meio fora de sincronia com o restante do time, assim, sabe? Ele não parece. Por mais que tenha havido uma evolução. Na verdade, o São Paulo, como um todo, evoluiu, né? É aquilo lá. O técnico ficou, vai treinando e vai jogando no mesmo esquema, a projeção é crescer. O que você acha, Jefferson, dentro desses assuntos? E o Luan, você já deu a sua mão à palmatória para falar que o Luan está jogando bem? Cara, eu sou um dos maiores defensores do Luan, e vou te falar. Não é o que a internet diz, hein? Não é o que a internet diz. É o que a internet diz. E eu vou te falar, não deu certo, mas eu entendi porque o Crespo colocou o Luan. A lógica, para mim, fez sentido. Sim. O Luan ter jogado. Mas não deu certo. Deu tudo errado. Então, mas eu quero começar falando do Cauli primeiro.
Eu não acho que o Cauli está sendo essa decepção. É que as pessoas esperavam uma coisa que o Cauli não é. O Cauli está sendo o Cauli do Bahia. O Cauli, para mim, ele é muito importante taticamente para o meio-campo de São Paulo. Mas essa foi a melhor fase dele no Bahia, porque dizem, eu não acompanhei de perto, mas dizem que ele teve uma grande fase no Bahia. Que foi demais. Isso aí, é muito pouco. O Cauli é um Rodrigo Nestor com grife. Ele é um Rodrigo Nestor. Ele faz o terceiro homem de meio campo. Mas eu tô falando nem. A minha colocação, assim, não é nem na qualidade técnica, no que ele está apresentando. Mas as pessoas esperam dele um ganso. A imagem que passam dele é de um ganso. Ele não é. Não chega nem perto. Eu sei. Mas o meu ponto, realmente, é que, para mim, me parece uma rotação abaixo dos demais. Assim, não no sentido de qualidade, não é isso. Não é isso que eu estou debatendo. O meu ponto é assim: o time tenta fazer uma triangulação e ele não acompanha. O time tenta buscar jogo com ele e ele não devolve a bola. Você entendeu? Ele conseguiu acertar o meio-campo. Esse meio-campo vai ficar muito melhor depois quando o Marcos Antônio voltar. É que as pessoas não vão dar a mão à palmatória, mas o São Paulo está mais ou menos jogando do jeito que era o time do Crespo. Sim. Quando o Crespo acertou. Porque foi quando ele botou o Cauli. Ele colocando o Cauli ali, o Luciano, tirando o último jogo, que o Luciano realmente não apareceu para o jogo. Mas o Luciano conseguiu até voltar a jogar, porque o Luciano é segundo atacante. Voltou a jogar mais próximo da área, ser protagonista. Acabou aquele buraco no meio-campo que o São Paulo estava tendo. Concordo. Então, claro que assim, a minha expectativa era o Lucas voltar, que para mim o Lucas ia fazer essa função muito melhor que o Cauli. Claro. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu vejo a qualidade do Cauli, é que ele faz uma função que não aparece pro pessoal. O pessoal espera o Cauli, ele é um jogador que veio com uma fama, ele é um jogador que para o São Paulo tem um custo, e as pessoas querem ver o Cauli protagonista. Ele não vai ser protagonista do São Paulo. É que eu acho que a comparação com o Arthur ferra ele um pouco. Não, sim, mas é outra posição. Eu sei, outra posição, outro estilo. Mas, assim, 2 reforços que vieram, os 2 principais reforços do São Paulo. Então, mas eu achei que o São Paulo... O Arthur se encaixa. O Arthur parece que está jogando no São Paulo há 10 anos. Mas é porque o Arthur, ele é um jogador protagonista. Graças ao Cauli, esses jogadores estão sendo protagonistas, porque ele está fazendo um papel importante no meio campo, na minha visão. Eu tenho gostado. Eu acho que... Não. E o melhor jogo dele foi contra o Bahia agora. Um dos melhores. Também achei. Achei esse agora o melhor jogo dele, só que eu acho que ele achei pouco, velho. Não, sim, eu acho que ele está melhorando tecnicamente. Mas eu discordo um pouco de você, Jefferson, do que esperar dele, porque vendo esse pouco só do São Paulo, eu não acompanhei antes ele no Bahia, tão menos na Alemanha, né? Mas, por exemplo, nesse jogo contra o Bahia, aí, que a gente concorda que foi o melhor jogo dele, ele fez uma jogada muito bonita, que ele saiu driblando, entrou na área, pedalou, chutou rasteiro, o goleiro fez uma baita defesa, né? Fez uma outra jogada ali de rapidez. Então, assim, eu vejo nele que ele pode ser não o camisa 10, não o Ganso, não esse estilo, mas esse camisa 10 vai em péssimas comparações, como se fosse o Lucas, como se fosse um meio atacante realmente chegando. Ele é diferente, eu entendi o estilo, que realmente ele tem um toque ali, eu tô gostando um pouco melhor da movimentação dele, mas ainda acho pouco, ainda concordo mais com o Rafael, que também acho que tá um pouco fora de rotação, mas pode ser normal, pode ser uma adaptação ainda ao time, né? Ele não estava em boa fase no Bahia, é sempre bom lembrar disso também, ele saiu de lá porque ele também não estava muito bem, mas eu espero um pouquinho mais, porque eu vejo nele que ele tem essa qualidade. Não espero realmente que ele seja o Lucas, que ele vai ser o cara que, como o Arthur como você bem falou, o Arthur já foi protagonista no Palmeiras, já foi protagonista no Bahia, era para ser protagonista no Botafogo, acabou não sendo, né? Foi jogar na Europa, né? Muito diferente do Cauli, que jogou na Europa, mas sempre também como coadjuvante, né? No próprio Bahia teve uma temporada muito acima, que, como eu falei, eu não vi, mas, pô, se foi só isso aí, cara... Mas eu ainda tenho esperança. Eu tenho esperança porque, como o Rafael falou, não é questão de técnica e qualidade, que eu vejo que ele tem. Falta, talvez, pô, ele fez até um gol contra o Curitiba, se eu não me engano, lá de pênalti, mas falta também embalar mais. Tá se movimentando, é um cara que tá... Mas eu ainda acho que pode ser mais, cara. Eu ainda... Como você tá assim, você colocou uma régua para ele até aqui, né? Por isso você não tá com uma expectativa. Então, eu acho que pode ser um pouquinho mais. Eu coloco a régua dele um pouquinho mais acima, que eu acho que ele tem essa capacidade e espero que consiga. Eu espero que ele possa além de preencher o meio-campo, ser esse enganche, tipo o Lucas mesmo. Eu acho que ele vai melhorar. Porque para mim a melhor partida dele foi contra o Juventude.
Não foi contra o Bahia. Eu acho que ele É jogou que, muito é que melhor contra o Juventude vale um nível, contra o Bahia vale um pouquinho mais a atuação. Né? Pode ser. Também É foi igual, por bem exemplo, se o Neymar fizesse gol ontem, para mim ia ter um valor assim. Se ele tivesse jogado contra o Palmeiras e feito o gol, ia ter um valor assim. Depende do adversário, né? Não, mas o que eu concordo com o Márcio, e quando eu falo que ele é um Rodrigo Nestor com grife, ele é melhor que o Rodrigo Nestor, na minha opinião. Tá? Parece ser. O que eu estou falando é a posição dele, o posicionamento dele no meio campo. Homem. Isso. Ele é diferente a característica dele é bem diferente do Lucas. E ele veio para ser reserva. Ele veio para ser uma opção. Só que ele deu muita sorte, né? Acredito que ele não queria isso, ninguém queria. Todo mundo se machucou e ele está tendo que jogar aí várias partidas. Mas ele vai ele tem potencial para melhorar. E eu acho que ele vai melhorar. Ele pode jogar mais do que ele está jogando. O que eu quis dizer no meu comentário é que ele não é protagonista e tem gente que enxerga ele, quando fala que ele era um meia clássico, como se ele fosse um ganso. Longe disso, muito longe disso. Muito longe. Em relação ao jogo... mesmo é mais do que o contrário do ganso. Ele se movimenta muito mais. Eu acho que para mim não é um problema de qualidade, não é um problema de posição, nada. Eu acho que até que ele está rendendo dentro da expectativa, dentro da régua aí que vocês dois colocaram. Concordo com os dois. Mas eu digo entrosamento com o restante do time mesmo. Sabe? Para mim tá muito aquém. Essa foi minha comparação com o Arthur. O Arthur chegou chegando. Eu não tô falando de protagonismo só. Tô falando que o Arthur parece que ele joga no São Paulo há 5 anos, 6 anos. Ele busca os caras, ele sabe onde os caras estão, ele faz a dobra ali com o Lucas Ramon e tal. E o Cauli a gente não vê, a gente não está vendo isso do Cauli, essa participação mais efetiva dele com o restante do time. É sempre uma decisão individualizada, e assim, vamos a César o que é de César, né? O Wendel jogou bem algumas partidas aí passadas. Esse foi o melhor jogo do Wendel, foi contra o Bahia também. E a gente não viu essa troca, a gente sempre viu ali o que acontece. É como se o São Paulo jogasse num 3-5-2. Porque é o Wendel, mais o Wendel do que o Enzo Dias, mas é o Wendel fazendo o corredor e o Sabino fazendo essa dobra no corredor. Mas é porque o Cauli ele pega a bola no lado esquerdo e vai para o meio. É uma característica. Toda vez, se você for ver, ele está sempre voltando para o meio, está sempre quando ele vai chutar, ele está no meio da área. Ele não joga. Mas é justamente isso que o Rafael falou. O Roger Machado ele engana nesse esquema, porque ele não tem esse ponto esquerdo, ele faz isso, ele joga o Cauli como um falso ponto esquerda que vai para o meio, liberando o Wendel para descer. Eu entendi, mas o que eu estou sentindo falta ainda é de um pouco mais de triangulação com ele, uma tabela, uma jogada construtiva, coletiva envolvendo ele. E assim, ele está mais tempo no São Paulo do que o Arthur. É isso que me deixa assombrado, você entendeu? Não estou falando da função dele dentro de campo, nem da qualidade dele, porque é óbvio que ele é um cara, assim, até certo ponto diferenciado. Mas sabe o que acontece, Rafael? O time do São Paulo, o Cauli é um jogador lento, o Caleri é um jogador lento, o Luciano é um jogador lento. E ali, pro lado que o Cauli joga, a lentidão acaba imperando. O Arthur, ele acaba se destacando, não só pela qualidade que ele tem, mas ele é um jogador muito rápido. Então, quando ele pega a bola, faz as triangulações dele, faz os dribles dele, ele vai para cima, dá essa diferença. E o time do São Paulo, ele é um time... Quando eu falo que ele é um time cansado, não é um time cansado que não... Porra, já precisou falar que o Caleri é um cara cansado, né? Não tem nem cabimento. Mas quando eu falo cansado, é pela idade dos jogadores mesmo, né? Eles não têm mais a mesma mobilidade. Que uma coisa que não pode reclamar desses jogadores é que eles se matam em campo. Então, quando eu falo que o time é cansado, é que o jogador chega um determinado momento do campo lá que ele sente a intensidade do jogo, né? Então, é isso que eu falo, que ele se cansa um pouco mais rápido, e não é por conta do Paulo Paixão, é por causa que agora não é mais o Roger Machado, agora é o Paulo Paixão, a bola da vez. Mas falando do jogo de amanhã, eu sou contra eu sou totalmente favorável a levar todo mundo, porque não tem quem levar, então acho que tem que levar mesmo. Teve um tempo maior para treinar, eu acho que ele precisava dar esses treinos, porque ele não vai poder treinar na sexta e no sábado praticamente, então por isso que eu achei importante ele levar quem ele pôde levar, mas eu acho que dá para ele montar um time quase igual que enfrentou o Milionários, ou até mais
alterado. E, tipo, é um jogo que ele pode perder. Ninguém quer perder, mas é um jogo que ele pode perder. Porque eu tava pensando aqui hoje, né? Pô, todo mundo... E ele não é burro. Ele até sabe muito mais do que a gente que está analisando aqui, porque ele está lá dentro. Ele sabe os problemas que estão acontecendo, os problemas que podem acontecer de lesão. O que levaria ele a escalar, por exemplo? Eu me assustei, o Gé colocou uma pré-escalação que estava o Arthur, Luciano e Caleri. Eu falei, cara, não é possível que ele vai colocar Arthur, Caleri. Cara, eu acho muito improvável também, acho bem furado. Eu acho que assim, o Caleri entrar no segundo tempo, pô, não, cara, dá para. Eu sei que eu achei que o Márcio é um perseguidor implacável do craque chileno e não citou ele na escalação. Pô, amanhã é jogo de festa, amanhã é jogo para escalar o Tapia, pô. É Tapia mais 10. A namorada dele vai estar lá vendo, né? A família vai estar lá, pô. A única coisa que eu acho que o Roger peca em relação ao Tapia, o Tapia tem que entrar de centroavante. Eu acho que o Tapia bota o Luca e o... mas o André Silva pode fazer. Pode, mas o André Silva não tá legal. Eu acho que o André Silva, ou bota o André Silva, ou bota o Tapia. O Tapia nunca tá legal também, né? Não dá. Mas amanhã o jogo. Mas é melhor o Tapia do que botar o Caleri e o Luciano, expor eles. Não, o André Silva. O Tapia de centroavante. Pra mim, o Tapia, a única posição que rola pra ele é de segundo atacante. Amanhã tem que botar o Tapia, que os caras vão querer tirar foto com ele, pedir autógrafo. Arma secreta. Mas amanhã tem que ser um time. O nosso amigo Fanfarrão aí falou que ele ia fazer 2 gols, lembra? Vai fazer amanhã. O último gol São Paulino na Arena Corinthians foi do Tapia. Quer queiram, quer queiram ou não. Foi gol do Tapia, cruzamento Danielzinho. Tipo assim, Danielzinho não pode começar jogando também, gente. Eu acho que é um risco muito grande. Aí que tá, não tem outro, né, cara? Aí começa a lascar. O único jogador que ele pode escalar em todas as partidas e nunca vai se machucar é o Cedric Soares. O Cedric Soares, ele vai jogar. Se ele escalar em todas, ele não tem lesão muscular. Eu não estou desejando mal pro Cedric, é só uma brincadeira. E tudo isso só reforça o que a gente já falou em outros programas lá atrás, que o São Paulo não tem um bom elenco, não tem um grande elenco. Não tem. É óbvio que não tem. Você perde. O São Paulo tem um ótimo time titular, mas o elenco é horroroso. O elenco é muito fraco, você perde 7 aí, que entre 4 são titulares, você já desfrangaram o time. O São Paulo é assim, começa essa fase, fica, a fase do São Paulo, mas isso é normal, gente. Tem muito, você vai ver os outros times aí também. Pô, às vezes o Palmeiras está com o Paulinho, o Vitor Roque lá. Quanto tempo os caras não jogam, né? Então todo mundo tem. Aí acaba isso que são. É isso. O Memphis no Corinthians. Exato. Tá quanto tempo sem jogar? E não, então eu acho que ele tem que colocar um time totalmente reserva amanhã. Aí, conforme vai passando o jogo, ele coloca um ou outro titular para jogar, porque é muito arriscado. Ele não vai poder treinar praticamente sexta e sábado. O Corinthians também, pelo que eu vi em entrevista do Diniz, o Corinthians, né, ia jogar com força máxima hoje já para tentar a definir, né, a classificação, mas o Corinthians vai ter um dia a mais de descanso, né? Então a viagem é um pouco menos complicada do que a viagem que o São Paulo tá tendo hoje, né? Então, e eu fico pensando, que eu estava falando naquela hora, será que o Rui Costa, o próprio Rafinha, qual que é o planejamento deles? Chegar para o Roger e falar, Roger, acho que amanhã dá para a gente rifar esse jogo. Vamos colocar a molecada aí, se tomar... Claro, a gente não quer tomar goleada, mas ver o que acontece. Se tomar uns 3-0, aí tu bota os titulares no segundo tempo para te segurar. Mas amanhã é um jogo como se fosse um treino, assim, com todo respeito ao Ringues, né? Mas o mais importante agora é o Campeonato Brasileiro, pela gordura que o São Paulo fez na Copa Sul-Americana, porque dá para recuperar esses pontos nos próximos jogos aí da Copa Sul-Americana. Então é muito arriscado. Dá para ele colocar um Luan no meio-campo amanhã. O próprio Cauli eu acho arriscado, mas ele vai acabar jogando, né? Eu colocaria o menino, é o Pedro, né? Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira, o Jorginho, ou o Negruti. Vou te falar, eu colocaria até o Negruti de zagueiro amanhã, eu vou te falar. Essa ideia também é uma boa. Cara, o Negruti ele já é veterano, né? De jovem. Ele já tem 22 anos, tá lá e não joga, né, mano? Eu assisti na Vila Belmiro. Novo, né?
Ano passado o Negrutti, o Crespo escalou o Negrutti 2 vezes no modelo de 3-5-2, um contra o Fortaleza fora de casa, foi bem, e contra o Santos na Vila Belmiro, o São Paulo perdeu por bobeira, o São Paulo escalou um time todo reserva. Mas ele foi bem também. O Crespo colocou o Marcos Antônio no segundo tempo, e aí ele machucou o Marcos Antônio. Tem que lembrar, o que é certo, né? E o Negrutti, ele só não me agradou na posição dele, de volante. E de zagueiro, então acho que ele poderia até mesmo colocar o Negrutti amanhã de zaga para poupar mais jogadores possíveis. E, cara, porque é isso, gente. O jogo contra o Bahia foi muito intenso, porque o Bahia é um time muito difícil. Eu sei que o resultado acabou sendo frustrante pela forma como o São Paulo tomou o empate, mas o Bahia é o terceiro melhor melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Fez muito mais pontos, praticamente. Não mais pontos do que em casa, mas fez muitos pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então ele é um adversário. E ele é um adversário perigoso, porque o Rogério Ceni ele é muito imprevisível. Ele bota o time para frente. O Rogério Ceni ele não gosta do empate. Ou ele perde ou ele ganha. Então é muito difícil jogar contra os times do Rogério Ceni. Só é difícil. Quando o Rogério Ceni ele treina o time que a pessoa torce, é complicado, né? Porque geralmente acaba perdendo quando ele faz essas loucuras, né? Agora, quando ele é o adversário, ele vai lá e marca o gol no finalzinho. Impressionante, né? E o São Paulo se desgastou demais, principalmente porque perdeu o Lucas, perdeu o Alan Franco. Então ele tem que ter esse cuidado, amanhã, porque o jogo de domingo, o Corinthians está na zona de rebaixamento, vai vir mordido, e eu acho que o São Paulo não pode entrar na pilha, porque é um jogo que dá para tirar pontos na arena, aproveitar essa pressão que vai estar sobre o Corinthians. Dá para ganhar. Eu acho que ganhar é complicado falar, porque não dá para você falar que o São Paulo dá para ganhar, uma vez que só tem uma vitória em 50 mil jogos, ganhou uma vez, né? Mas dá para pontuar, pelo menos de empate o São Paulo tem um know-how de empatar Não, porque é difícil ganhar lá, né? Lá o jogador pode jogar vôlei dentro da área, lá o adversário não pode comemorar gol, lá jogar bicho morto no gramado. Lá pode ter fumaça a partir do não sei quanto tempo de jogo, né? Itaquera pode tudo, meu amigo. É complicado segurar uma vitória lá, né? Então, eu acho embaçado. Mas eu acho que o Roger ele tem que pensar bastante nesse quesito do jogo de amanhã, que é muito perigoso, gente. Perder. E só para finalizar, que eu me estendi bastante aqui, eu acho uma injustiça, porque não tem nada provado que as culpas das lesões é do Paulo Paixão. Acho muito perigoso as pessoas estarem atrelando ao Paulo Paixão. Os jogadores que estão se lesionando são jogadores que já têm tendência de terem problemas físicos. Essas lesões começaram porque começou o excesso de jogos. Todos os times estão tendo problemas com lesões. O São Paulo sofre mais porque tem um elenco mais curto. O Márcio falou uma coisa que é muito importante. Sem 7 jogadores. Se para o Flamengo e para o Palmeiras se perderem 7 já é um problema com o elenco que eles têm, imaginem para o São Paulo com o elenco que o São Paulo tem, né? Ninguém sai ileso de 7 titulares fora. Nenhum time. É bom reforçar, pegando o seu gancho, Jefferson. A gente já falou isso em outro programa. É só pegar de novo, gente, a lista dos machucados do São Paulo. Pablo Maia tá sempre no DM. Marcos Antônio tá sempre no DM. Ferreirinha, que voltou agora, tá sempre no DM. Rafael Toló e Alan Franco estão sempre no DM. Então são os mesmos jogadores, tá? O Lucas tá sempre no DM. São os mesmos jogadores. O Paulo Paixão tava antes também? É complicado. E o ponto que o Jefferson falou aí, que eu acho que é importante, não é só o São Paulo, tá acontecendo com todo mundo. Tá todo mundo se estrupiando, porque é uma temporada, não dá para chamar de atípica, porque vai virar normal, né? Vai ser assim, ano que vem, vai ser assim. Ainda mais atípica, né? Porque tem a Copa e tal. Não dá. E ano que vem vai ser a mesma coisa, porque o calendário vai parar para a Copa do Mundo feminina. Então, quer dizer, é o novo normal. O novo normal é esse. Cabe aos clubes se conscientizarem de darem para o estadual a importância que o estadual merece. Nenhuma, minha opinião. É isso. Perfeito. Era isso que eu queria. Dito tudo isso que eu disse, eu acho que o São Paulo vence amanhã por 1-0. Gol do Tapia. Já sabe. Já atropelou o placar, tá quebrando os quadros do. Olha, elogiando o Tapia, tá quebrando o quadro. Quem convidou ele, hein? Pelo amor de Deus. Fui eu mesmo, Lucas. Pois não, meus amigos. Bem, acho que vocês já colocaram colocaram muitas colocações, desculpe a redundância, até me perdi aqui no roteiro do programa. Esse programa que tem roteiro. Ninguém sabe, ninguém leu, mas ele existe. Um dia ele será
publicado. Eu acho que vocês já colocaram muita coisa aí, só para finalizar com a minha opinião. O jogo com o Bahia, para mim, foi isso. Quando você pega as substituições que o Rogério Ceni fez e as substituições que o Roger Machado fez, eu acho que a diferença fica bem visível da falta de material humano que aflige o São Paulo. E eu falo isso no meu vídeo pós-jogo. É muito fácil a gente arranjar culpados. Entendi o desabafo do Márcio. Aliás, advogado do Miller. O Márcio Monteiro que está falando, hein? O Avante Monteiro não se responsabiliza pelas opiniões emitidas pelos seus convidados, hein? E agora na linha, Ron Miller. Boa noite, craque. Brincadeira, Márcio Monteiro. Esse dia com outro personagem foi épico, hein? Esse dia com outro personagem que estava lá em Bragança, inclusive. Mas, assim, eu acho que a gente sempre fica nessa de tentar arranjar um culpado. Hoje, eu até gostaria de compartilhar aqui, mas vai travar tudo. Então, o Jefferson viu, o Márcio não viu, depois eu encaminho para o Márcio ver. O Alexandre Gisbert, nosso amigo lá do Anotações Tricolores, que é citado todo o programa aqui, né? Se vocês o conheçam, vão atrás do trabalho que ele faz. Ele enviou um print de uma matéria do Diário Popular de 1995, onde estava lá falando torcedores do São Paulo vaiam e xingam o Tele Santana. Então, quer dizer, é histórico do São Paulo isso. Tá? Gente que viveu aquela época, não, porque na época do Tele, na época do Tele os Barolos já existiam, os Billers já existiam, literalmente, e os Billers já existiam, jogadores também falavam mal do Tele Santana na imprensa. Então eu acho que a gente fica nessa de ficar arranjando culpados, subterfúgios, problemas, onde de vez em quando, pura e simplesmente o que o São Paulo precisa é fazer uma boa janela agora no meio do ano, reforçar esse elenco. Eu acho que não dá para ficar nessa de a base resolve, a base resolve, a base resolve. Agora, foi anunciado, aliás, o Márcio Monteiro foi o primeiro a noticiar, parabéns, Márcio, depois todo mundo veio na esteira, né? O filho do Miranda, o João Miranda, que renovou o contrato, já está lá. Tem que colocar para jogar. Calma, pessoal. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Então, assim, o São Paulo precisa de material humano, porque, assim, o desgaste vai ser grande. E, para dar a sessão, eu tinha razão. Calma, obrigado, não precisa ficar bravos comigo. É aquilo lá. Quando você pressiona o técnico para obtenção de resultados, ele não poupou nas rodadas passadas. Ele não poupou contra o Juventude, que ele poderia ter poupado. Ele não poupou contra o próprio O'Higgins no jogo de ida, que ele poderia ter poupado. Então, por quê? Porque se ele perdesse, imagina o inferno que ia se tornar a vida dele. Então agora é assim, você colhe o que você planta. E o que o São Paulo Futebol Clube está colhendo é o que ele plantou lá no início da temporada, de não estabelecer um cronograma, um planejamento a longo prazo. Né? Cronograma e planejamento desse a longo prazo, que a gente sempre vai reiterar aqui, tá? Ele foi rasgado, dobrado, enfiado no meio da bunda a partir do momento que Crespo foi demitido. Então, ou seja, planejamento não é o forte desses caras. Tá? E isso reflete no campo. Concordo com os amigos aí que, são os mesmos jogadores de sempre que estão. O que prova que, assim, não, eu não sou defensor da tese que, assim, manda o Pablo Mar embora, manda o Rafael Toló embora, manda qual que é o outro bichado aí, manda o Lucas embora, manda não sei quem embora. Não, você só tem que saber que, assim, se esses caras do ano passado já ficaram um bom tempo afastados, é sinal que nessa temporada você precisa repor, você precisa ter peças da mesma qualidade, no mínimo, para saber que esses caras não aguentam jogar uma temporada inteira. Milagre ninguém faz ainda. Né? Pelo menos não que eu vejo. Respeito todas as crenças. É evidente que toda crença tem o seu milagreiro. Eu, Rafael, como adepto da igreja maradoniana, vi lá o milagre do gol da mão que nos levou a uma semifinal de Copa do Mundo. Mas, assim, ao vivo, nunca vi. Para terminar, meus amigos, eu também me estendi demais nesse assunto. Assim, o Jefferson Nogueira tá de sacanagem com a minha cara em falar em Tapia nesse programa aí, insistir em Tapia. Não dá, né? Não dá. De centroavante ainda, pelo amor de Deus. Não tem a menor condição. Juntando um assunto do outro, antes de mais nada, deixa o like aí, cara. Se inscreve no canal, ligue o sininho para receber as notificações, faz um Pix para a gente poder comprar passagens de ônibus e lá cobrar Jefferson Nogueira pessoalmente
sobre essas declarações a respeito de Tapia. Você quer ver isso? Está curioso para ver isso? Faz o Pix aí. Porque o Expresso brasileiro tá caro, hein? Tá caro, hein? Tá caro. A vanzinha lá do Jabaquara tá caro. O Márcio Monteiro, se ele sair a pé daqui agora, ele chega aí em 6 horas na casa do Jefferson Nogueira, aí que ele mora perto. Meus amigos, minhas amigas, juntando um assunto no outro, Lucas Moura, de novo, nosso principal jogador, ídolo da torcida. E sim, é ídolo, é ídolo. Ah, o Lucas não é ídolo. Eu vou falar palavrão, Marcos. Posso falar palavrão? Tá liberado? Não é muito ídolo. Não, calma. Posso falar? Me desculpa, Jefferson. Tire as crianças da sala agora. Nesse momento. Sei que você ia me acusar de falar que ele não é ídolo. Não é você não. É a internet São Paulina que está insuportável. O cara tá de sacanagem. A tricolocura São Paulina. Vão pra puta que pariu. Lucas Moura é um dos ele é mais ídolo que um outro que eu falei outro dia contigo. Pode ser. Mas Lucas Moura... Muito mais. É um debate que a gente pode até trazer aqui. Eu só estou esperando vocês tocarem no assunto para me chegar quebrando a perna de vocês. Violentamente, tá? Vocês ficam falando essas besteiras, essas babaquices de fazer equivalência entre Lucas Moura e ídolos de barro que vão ganhar CT de clube porque não receberam salário. Tá certo? Vocês sabem de que eu estou falando. Lucas Moura é um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Tá certo? Estamos conversando sobre isso ou não? Sim ou não? Se não, você pode trocar de canal. Vai lá ver o Barolo. Tá? Então, foi fatalidade o que aconteceu. Ele domina a bola, ele tenta girar ali na marcação do cara, acaba torcendo o tornozelo. Na hora que eu vi o lance, meu pai, que foi um jogador amador aí, de certa respeitabilidade aqui na Zona Norte paulistana, só aqui, fora daqui ninguém sabe, mas assim, na hora ele falou assim, torção, e não romper o tendão de Aquiles, cara. Isso daí, meu amigo, é para encerrar a carreira em outros carnavais, em épocas mais antigas. Hoje a medicina está avançada, de 1 ano e meio caiu para 6 meses, né? Eu estava conversando, Márcio Monteiro, com o Gilberto Sorriso, ele ficou afastado dos gramados 1 ano e meio por romper o tendão de Aquiles. Eu não sabia disso. Então você vê como é que é grave esse negócio, como é que é pesado. E assim, quebrar 2 costelas. Tudo que podia não acontecer está acontecendo com o cara. Para mim, não tem nada a ver com carga de trabalho, com enfim. É azar. Não dá nem para chamar de bichada. Chamei ele de bichada aqui em tom de ironia um pouco antes, mas não dá. É uma fatalidade, Márcio Monteiro, que assim, levanta muitas dúvidas sobre o futuro de Lucas Moura dentro de São Paulo, dentro da própria carreira de jogador profissional. Só que eu senti, pelas declarações, e aí vou jogar o fósforo aceso aqui, vou sair correndo. E me parece que ele quer, assim como o Oscar, eu vi a entrevista do Oscar lá com o Denilson, né? Esses dias aí. São caras que querem, o que eles querem. Não é culpa deles, eles querem. E me parece que o Lucas Moura tem essa moral um pouco maior do que a do Oscar. Uma certa ciência melhor da torcida, né, do que foi com o Oscar. Mas, assim, do jeito que está a tricolocura, né, a tricoagonia da internet, eu não sei. Eu, sinceramente falando, eu não sei. Eu não sei se é melhor para ele realmente respirar outros ares, porque me parece que a coisa chegou num ponto que se o São Paulo oferecer pagar menos para ele, ele aceita. Eu não vejo ele criando problema quanto a isso, você entendeu? Agora, eu quero te ouvir. Assim, todo mundo aqui concorda que foi fatalidade, né? Não tem nada disso de preparação física, não sei o quê, não. Mas eu tinha uma opinião formada no domingo, assim, de que, olha, Lucas, aposenta, cara, vai curtir sua vida. Depois das declarações, depois dos vídeos, depois do irmão falando... Você aposentou ele. Não fui eu. Foi a fonte, falou que ele cogitava. A fonte falou, e é a fonte boa, inclusive. Inclusive gravou vídeo em homenagem a ele. Eu vi o teu vídeo, você aposentou ele. Me parece que, assim, dá mais um ano para esse cara, velho. Só para ele sair por cima. Não faz o que fizeram com o Oscar, não. Vamos lá, acho muito complicado, tem muitas camadas, né? Muitos temas muito delicados, como você falou, a começar por isso. Então a gente tem que detalhar tudo. Também concordo, e eu ouvi a entrevista do Dr. Moisés Cohen lá, né, chefe da
da equipe médica que operou o Lucas, aos nossos colegas lá da ESPN, eu ouvi detalhadamente, cara, ele falando e foi muito Aliás, perguntado. diga-se de passagem, só um parênteses, tá? É contratado pelo Lucas, tá? Não pelo São Paulo. Depois ele veio se tornar colaborador do São Paulo, mas foi por conta da contusão lá do Allianz Parque de 2023. O Lucas, aquela do ano passado. titular do Lucas. Exatamente. Aí depois ele acabou cuidando de todo mundo, André Silva, enfim, né? E aí todo mundo perguntou para ele, né? Mas, doutor, por que o Lucas? É porque ele vem de muitas lesões e tal? Ele falou, não é, porque, pô, foi uma na costela, foi uma no joelho. Ele falou, cara, pode ter muitas explicações. Ele falou, óbvio que as características do Lucas, né? Essa explosão, esse arranque, que é isso que o Lucas fez a vida inteira. Então ele falou, claro que pode ter um desgaste ali, nesse osso ali do tendão de Aquiles e tal. Então, cara, é muito de característica, mas obviamente que o Roger tinha que botar o cara para jogar, você tem que pôr, é uma fatalidade mesmo. E assim, tá, partimos desse princípio que obviamente é uma infelicidade, e o Lucas quer voltar a jogar, ótimo. Principal fator, que nem o Oscar, se o Oscar decidisse que, obviamente, que o problema dele é muito mais sério e diferente, mas se ele decidir, não, vou tentar jogar, né? Então o jogador tem que querer. A vontade do Lucas é voltar? Beleza. São Paulo, sabendo disso, tem que vir outra coisa à tona. Lucas é ídolo pra cacete, não é pouco ídolo. Lucas é muito ídolo, é o cara que ganhou a Sul-Americana lá atrás, voltou, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um título inédito, é um cara que sempre representa, é São Paulino, assim, doente, é inacreditável o que a família dele sente, né, nesses momentos todos aí, são todos muito São Paulinos ali, amam muito o clube, então isso tem que ser levado em consideração pra caramba, né, muito, porque é isso, como você falou, cara, o Lucas ganhando hoje, o que ele ganha, que a gente sabe que é bastante, né, é muito complicado. O São Paulo tem um jogador que não joga há praticamente 2 anos, numa sequência boa, né? Num bom rendimento, num alto nível. O São Paulo não tem seu melhor jogador há 2 anos. E aí o São Paulo vai correr esse risco de novo? Eu acho que já correu riscos demais, né? O ano passado foi uma grande mostra, e aí hoje veio essa infelicidade. É claro que é infelicidade, gente. Não é culpa do jogador. Só que aí você tem que saber separar paixão do negócio, do trabalho, do futebol, da empresa, do que se tornou. E aí, cara, você sentar, que nem o Rafael falou, pô, Lucas, vamos aqui conversar porque vai ser uma reunião demorada. Diretoria, presidente, seja lá quem for, representantes. Que nem o Rafael falou, pô, você aceitaria diminuir seu salário para tanto? E tem que ser um bom tanto, tá, gente? Tem que ser um bom tanto. Porque, para mim, infelizmente, nessas condições, eu, se fosse o São Paulo, pensando bem friamente, sem tirar o coração, cara, Lucas, infelizmente não dá mais. Infelizmente você tá, né? Você não tá rendendo pro São Paulo, a gente tá apostando em você como nosso principal ativo, nosso principal jogador, como eles gostam de falar, né? E a gente não tá tendo. E é como o Rafael falou, se você não tem esse jogador, você tem que ter uma peça de reposição à altura. Você perdeu o Arboleda, que já foi, não estava sendo nessa temporada, talvez na última também não, mas já foi a referência na zaga do São Paulo. Então, quem que é a referência hoje? Vai ser o Sabino mesmo? Ou você vai atrás de um grande nome? Então, atrás do Lucas, cara, é para vir. Você já perdeu o Oscar, que era para ser como se fosse o Lucas ali para dividir, né, a idolatria. E aí você perde o Lucas, né? Então, cara, então você tem que, você vai perder 2 dos seus grandes meias ali criativos. Então, é muito difícil, como você falou, tem que dar esse tempo para ele se recuperar, vai ser no todo aí, vamos ver como ele vai voltar, mas eu, friamente, se fosse o São Paulo, hoje estaria propenso a não renovar, a não dar esse prazo, porque, infelizmente, trata-se de um nome muito grande, né? Como eu falei, tem que ter muita discussão, tem que ter muita conversa, é um tema muito delicado, e vai muito do jogador, da vontade dele. Pô, é óbvio que ele não vai querer sair do São Paulo assim. Eu tenho plena certeza disso, que ele vai querer renovar por mais um ano, e muito provável que o São Paulo também faça isso, e possa ser, né, para tentar dar uma despedida um pouco mais honrosa, porque infelizmente está nessa situação, gente. Como o Rafael falou, para quem aqui não lembra, o Van Basten foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele se aposentou aos 29 anos. Por quê? Porque não se tinha naquela época, isso daí não faz tanto tempo assim, no começo dos anos 90, né? Porque não se tinha uma cirurgia capaz de recuperar tipos de lesões, né? Muitos outros jogadores dos anos 80, 70 encerraram a carreira porque não tinha tratamento. Hoje, como o Rafael falou, em 6 meses o cara tá de volta, né? Numa cirurgia delicadíssima, né? Então, cara, é muito sério, acaba com a carreira de jogador mesmo, por mais que não encerre na hora, cara, a partir dali o cara não consegue ser mais o mesmo. É como o Jefferson falou, né? Que o Lucas tem que achar uma outra posição, cara. Infelizmente,
ser o velocista, ser o cara driblador. E eu não sei também, é um meia, eu gosto dele no meio, mas de atacante também não vejo o Lucas, ele não tem muita essa força para ser o centroavante. Enfim, ele tem que se redescobrir no futebol. A grande verdade é essa. Isso acontece com muitos jogadores. Vou citar o Miller, que talvez seja um dos melhores exemplos que eu vi, tirando ele fora do campo, ele em campo foi um dos melhores jogadores que eu vi e começou como ponta, driblador, ciscador, velocista nos anos 80, ainda foi isso nos anos 90, depois virou uma espécie de goleador ali numa certa fase, depois virou um garçom. Então o Miller ele se reinventou diversas vezes na carreira, dependendo do físico dele, e ele mesmo fala, o Miller também falou aí no Mesa Redonda, ele até já quase decretou o final da carreira do Lucas, ele falou, cara, eu já passei por isso, eu sei quando a idade vai chegando, é difícil, pro Lucas é difícil, enfim, cara, é muito complicado. Acho que o Lucas vai ter muito tempo para refletir, né? Ele tem uma fé também muito grande, ele vai poder ali refletir, pedir o apoio espiritual dele, porque, cara, é uma barra, cara. Eu não tenho uma opinião formada, por mim, a minha propensão é a isso, a não renovar, não dá mais, cara. Infelizmente, futebol tem essas coisas, você tem que saber separar o coração da razão. E isso é muito difícil, né? É muito difícil, porque eu sei que lá dentro também, o Rafinha é São Paulino, a gente sabe disso, né? O Lucas é São Paulino doente. Então, cara, é aguardar, ver, mas assim, eu não gostaria de dar mais essa chance, porque imagina, Rafael, imagina isso. Vamos lá, vamos renovar mais um ano pro Lucas. Começa, tá, e vai que Deus me livre, ele tem uma nova contusão. Cara, aí, porra, sabe? Aí a torcida xinga de novo, né? Volta tudo aquilo, jogador velho, xinga isso, xinga aquilo. Então, é um tema muito delicado, que realmente eu agradeço por não ser eu que tenha que resolver isso, porque é um problema realmente muito grande essa situação toda, viu? Bom, Pois é, Jefferson Nogueira. Não, e então, aí, meu amigo, Lucas... o que você acha? Enquanto vocês falam aí, eu vou lá pegar uma aguinha e já volto. Tá? Vai lá, a gente vai no papo aqui. Sobre o Lucas, eu até concordo. Na semana passada, a gente até falou sobre isso, né, Márcio? Nas condições atuais, antes do Lucas sofrer a lesão, eu não via com bons olhos uma renovação do Lucas se não houvesse abertura de mão por parte dele de algumas questões, principalmente salariais, porque ele não entregou nos últimos anos o que ele pode entregar, o que talvez ele poderia ter entregado se não tivesse tido os problemas que ele não tem culpa de ter ocorrido, né, de lesões, mas o clube também não tem culpa, e aí fica, né, nessa bola de neve, né? Colocando o lado, essa semana, colocando um lado mais racional, porque quando aconteceu foi domingo o jogo, né? Agora, ou sábado, agora estou perdido. Domingo, né? Eu até assisti o vídeo do Rafael e eu meio que concordei com ele, por conta da gravidade da lesão também, que nem o Rafael falou, eu brinquei aqui com ele, mas as informações que vinham é que, de fato, dificilmente o Lucas voltaria a jogar. Né? E como eu vi o Lucas, depois que ele saiu da operação, ele propenso a querer se provar, eu até acho, por que não, né? Se o São Paulo... Mas por que não? Desde que ele tenha também, ele veja... Com certas restrições, né? Com certas restrições do lado do clube. Eu vejo muito o exemplo do Ricardo Oliveira, quando ele voltou para o Santos. Sim. Ele voltou ganhando R$50 mil. É isso. E depois de... Claro, não sou eu que tenho que definir quanto que o Lucas tem que ganhar quando ele voltar, mas eu estou citando um exemplo, que é um jogador que ele quis se provar. Ele provou em 3 meses que ele podia ter uma entrega, renovou com o Santos depois por mais um ano com um salário mais alto, não... E foi entregando, porque ele tem necessidade de se provar, é um jogador, assim como o Lucas, muito honesto, o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira teve tantas lesões quanto o Lucas na carreira. Sim, verdade. Então, jogou até os 40, se não me engano, né? Isso, até os 40, e quando ele viu que não dava mais, ele parou, então... Oi. Eu vou dar advertência para os dois aqui, para os dois, hein? Por quê? Para os dois. Um cita o ídolo do PSV como exemplo. O outro cita o Ricardo Oliveira. Eu vou te falar para você. Ele tem. Mas Jefferson Nogueira, assunto interno, as birras com o Ricardo Oliveira. Eu te conto. Não, porque o Ricardo Oliveira, assim, eu acho que o Ricardo Oliveira, nos clubes que ele passou, você vê que ele não tem rejeição nenhuma, porque ele foi muito honesto em todos os clubes. Não, senhor, não foi honesto em todos os clubes, não. Ele saiu obrigado no Canindé, isso daí é verdade. Exatamente, não foi honesto, não. Não é tão honesto assim, não. Mas temos que ouvir todas as partes, né? Os dirigentes de lá também... Aliás, ele aprendeu a ser honesto por conta do que aconteceu na Portuguesa para a ida dele no Santos.
Pode ser. Não, desculpa, eu te interrompi. Pode concluir aí. Não, mas voltando ao Lucas, né? Eu acho ele ídolo, sim. Ele é um jogador que ele apareceu em 2010 e jogou, né, até 2012, final de 2012. Ele, quando ele foi vendido, ele poderia ter ido para o Manchester United, ter tido até uma carreira muito melhor do que ele teve. Claro que acabaram escolhendo pelo PSG. Primeiro que o PSG pagou mais do que o Manchester United ia pagar pelo São Paulo. E o PSG tinha um outro tipo de projeto também. O Lucas acabou não se encaixando direito naquele projeto, mas foi uma escolha que ele fez. Eu teria ido para o Manchester se fosse ele, mas agora é fácil também falar, né? Engenheiro de obra pronta. Mas o que as pessoas precisam lembrar é que ele foi vendido no meio do ano, continuou jogando todas as partidas pelo clube, pondo a cara e o joelho e tudo dentro de campo. Poderia ter sofrido lesão, poderia ter... Ele nunca fugiu de nenhum tipo de jogo. Então, ele é sim um jogador ídolo. Eu até brinquei, ele é mais ídolo que um outro jogador que algumas pessoas consideram ídolo. Talvez o Márcio possa até discordar de mim. E eu não tenho nada contra esse jogador que eu vou citar. Eu pensei que você estava se referindo a outra pessoa no começo, desculpa. Não. É um outro jogador. O Kaká. Eu não acho o Kaká ídolo do São Paulo. O Kaká é um grande jogador. O Lucas é muito mais ídolo. Exato. Eu acho que o Kaká ele é ídolo do Milan. Exato. O São Paulo, infelizmente, ele não é ídolo. Não foi. Tem que se admitir, Ele foi muito importante em 2014, quando ele voltou. E assim, ele ganhou um título também. Óbvio que naquela época tinha um valor muito diferente, que era o Rio-São Paulo, que o próprio São Paulo não tinha conquistado nunca, foi um título inédito. Mas assim, foi só isso também. Foi um Rio-São Paulo. Saiu como... Ganhou super... Ô, Márcio, e na sexta-feira eu conversei com o Rafael que o Kaká ele leva uma fama. Até outro dia o Luiz Fabiano reclamou. O primeiro jogo foi 4-1, 3 gols do Luiz Fabiano. O primeiro jogo da final. Quem lembra, né? O São Paulo estava perdendo pro Botafogo no segundo jogo, mas podia tomar mais um gol lá. Tava de boa. Sim. O São Paulo estava sendo campeão. Sim. Aí o Kaká entrou, marcou os 2 gols, esqueceram do Luiz Fabiano. Sim. Que fez os gols do primeiro jogo, né? Mas então, sempre bom lembrar, os torcedores que não acompanharam, mas em 2004 o Kaká saiu sob gritos de pipoqueiro e chuva de pipoca em cima dele. Luiz Fabiano relembra disso também. 2003. O Kaká foi em 2003, o Luiz Fabiano também em 2004, depois que perdeu a Libertadores também, que ele foi chamado de pipoqueiro. E o Kaká, ele pegou, a torcida pegou um ranço dele na época, que agora já faz muitos anos, porque ele não quis conversar com o São Paulo. O que aconteceu? O que o pessoal não lembra na época? O contrato dele ia acabar, aí para liberar antes, o São Paulo acabou. E o São Paulo vendeu o Lucas por 8 milhões, porque o São Paulo não ia pegar nada, o Lucas, né, o Kaká. O São Paulo não ia pegar nada, aí aceitou para poder liberar antes. Porque o Milan ficou desdenhando depois que pagou o preço barato para um jogador que era o Kaká. Mas o São Paulo fez uma proposta para o Kaká para renovar, mas não para segurar o Kaká, para o São Paulo poder negociar mais com o Milan, para o São Paulo poder barganhar. E o Kaká e o Wagner Ribeiro se recusaram. Foi por isso que teve até um ranço da torcida, porque na época era o Juvenal Juvencio, o diretor de futebol, ele não tinha papas na língua, ele falava tudo o que acontecia. Eu lembro até de uma saída constrangedora do Ricardinho do São Paulo. Ele falou na cara do Ricardinho, lá, que jogador que não quer jogar aqui no São Paulo, pode ir embora. Né? Totalmente. Né, mas fugiu um pouco do assunto, porque estava falando do Lucas. É porque era importante fazer essas ponderações. Claro. Mas, cara, eu acho muito importante o significado que o Lucas tem perante o Orem. Eu até discordo, Rafael. Eu não acho que o Lucas está com uma rejeição em relação à torcida. O Lucas, ele teve um problema. Não tá. É mais a torcida da internet por conta da questão do Crespo. Uma boa parte. Foi muito por conta da questão do Crespo. Porque o empresário do Crespo, do Lucas, fez as críticas ao Crespo no começo da temporada. Foi muito oportunista, por sinal, porque foi depois de um 3-0 do Mirassol. Né? Ele poderia ter feito essas críticas depois de uma vitória. Né? Depois o Lucas, numa entrevista para o André Hernan, falou que ele não conversava com o Crespo, né? Aí quando você fala isso, às vezes não, mas é normal o jogador não conversar. Então deixe isso claro na entrevista que é normal não conversar com porque o Crespo ele é um treinador que não conversa mesmo. Então às vezes as pessoas precisam entender o contexto. Né? Não é que ele não conversava com o Lucas. O Crespo é um jogador ele é um treinador que não fica conversando com ninguém. Acabou o treino lá e vai embora. Não tem assim como o Zubeldia também era assim, falavam que o Zubeldia também tinha essa característica, e o Roger era diferente. O Roger, porque o técnico brasileiro, ele é diferente, né, Márcio? Exato. Ele é mais paizão, ele gosta, né?
E teve a questão. E aí o pessoal pegou muita bronca quando o Crespo foi mandado embora, porque o Lucas. Eu cheguei a ler isso daí, chamaram o Lucas de paneleiro. Né? E engraçado que o Luciano sempre teve essa fama, o Luciano é o que sempre está do lado dos técnicos esse tempo todo, né? E teve essa fama. Tirando a questão do Dorival, né? Que o Rafinha entregou que ele queria pegar o Dorival na porrada, porque não quis escalar ele. Mas o Lucas... E o Lucas nunca parou para falar nada sobre isso também. Nunca. Mas se a gente for pegar a característica também, o Lucas ele não tem o dom da palavra, né? Apesar de ele pode ser um líder técnico, às vezes é até melhor ficar quieto, porque quando fala, acaba falando besteira, né? Então, às vezes é melhor mesmo para não fomentar algo mais. Mas eu acho que ele é um jogador que ele pode ainda entregar alguma coisa para o São Paulo, e o São Paulo também entregar algo para ele, desde que as partes estejam convergentes, né? Porque da forma como está hoje, infelizmente, não tem como. Eu acho que está na hora do Lucas reconhecer e entregar um pouquinho para o São Paulo também. O Lucas não obrigou o São Paulo a pagar o salário que ele paga. Não obrigou o São Paulo, e o Lucas merecia o salário que ele recebe. Mas, porém, o Lucas também tem que entender que nos últimos tempos ele mais ficou no DM, não por culpa dele, por culpa de fatalidades, mas isso gerou um custo para o clube. E está na hora do clube receber alguma coisa em troca também. E se a gente for ver as notícias, o Rafael e o Márcio aí, melhor do que eu, que vocês estão aí no dia a dia, eu mais comento os jogos, o São Paulo em nenhum momento demonstrou que não tinha interesse em não renovar. O São Paulo até estava já procurando o Lucas para renovar, então eu não vejo o problema do São Paulo querer renovar depois que ele voltar a jogar bola, mas só espero que o Lucas entenda que o cenário é totalmente diferente e que ele queira se provar. E eu acho que ele tem condições de querer se provar e mostrar que... Como eu falei, é muito delicado, né? Envolve muitas partes de abrir mão do São Paulo, do Lucas, né? É bem complicado, né? Exatamente. Então, eu só acho que as críticas se acentuaram, principalmente depois da questão da renovação ali. Não foi só da queda do Crespo, né? Eu entendi o que você quis dizer, concordo, que ali ele ficou meio marcado, até com a torcida não só de internet, mas eu acho que essa questão de o São Paulo endividado, esse cara ganha mais de 1 milhão por mês, já vem sendo uma crítica recorrente desde o ano passado, sabe? Mas enfim, ninguém sobrevive a esse tribunal de internet também, né, cara? É muito. Exato. Muito complicado. Tem muito poucas unanimidades, né? Assim, se você for ver. Você vai procurar, vai ter gente xingando o Rogério Ceni, falando que o Zete foi maior, que não sei o quê. Sempre vai ter hater de tudo. Exato. Meus amigos, só para informar que hoje não tem política, não, hein? E que o ontem dando 1 milhão de entrevistas aí, não sei o que, expulso de clube. Caguei. Vamos falar de um assunto que a gente não falou até hoje em nenhum programa. Quer dizer, a gente até citou no primeiro aqui, né? Que participaram todos nós 3, mas foi um assunto que meio que passou batido, né? Assim, passou batido não. A gente optou por ficar dando muita trela, né? Que é a Arboleda, meus amigos. Apareceu a Margarida, né? Apareceu a Margarida numa situação que, daqui a pouco eu dou minha opinião, quero ouvir a de vocês. O São Paulo optou pela não rescisão contratual, vai manter o jogador treinando lá, já organizou uma bateria de exames que ele já realizou para saber das condições físicas dele. É muito daquela coisa assim para o mercado, o cara tá bem, tá? O cara não... Vou falar o português claro aqui, tá? Assim, para mostrar para assim, o cara não tem contusão, o cara não tá fora de forma e o cara não usou droga aí durante esse período sumido. Tá? Vamos falar as coisas claramente aqui, né? Porque, obviamente, agora o que o São Paulo vai fazer é liberá-lo aí na janela do meio do ano, mas obrigar que os clubes interessados sentem com o São Paulo. Porque tinha clube furando o olho do São Paulo, conversando com o Arboleda por fora. Essa é a matéria que eu publiquei hoje. Tá? Não é que o Arboleda sumiu do São Paulo para acertar com o Atlético Paranaense. Aprendam a ler. Depois que ele fez a merda que ele fez, o Atlético Paranaense conversou lá com os empresários, mas assim... Teve um site que me creditou aí falando que ele estava acertado. Não, gente, não estava acertado nada, tá? Na responsabilidade aí, até para chupinhar a matéria, tá? Aliás, obrigado pelos créditos. Mas assim, como a LDU também conversou, como o Vasco conversou, como o Inter conversou lá atrás também, escuta, e aí esse Arboleda aí? E o São Paulo sempre manteve a mesma postura. Tem que conversar com a gente.
Porque é um rolo lazarento você mandar o cara embora. Infelizmente, né? Eu não vou aqui cair no senso comum, eu ouvi muito comentarista aí, de rádio, principalmente, programas de rádio, falando que é lei que protege vagabundo, porque assim, a gente luta tanto para ter uma CLT, para ter um direito trabalhista, também é injusto da nossa parte atacar instituições que são patrimônios de trabalhador por conta de um caso de um irresponsável completo. Além do mais, a questão do Arboleda foge um pouco da alçada da CLT brasileira por se tratar de um estrangeiro. Então é um caso que vai lá para a FIFA, tem jurisdição própria. A gente viu, talvez meus amigos se lembrem aí, o caso do Jô foi muito semelhante. O Jô saiu do clube japonês, abandonou o clube japonês, acertou com o Corinthians, e aí o que aconteceu? Foi lá para os tribunais da FIFA, tudo, o Corinthians foi obrigado a pagar o japonês. Tem agora o caso do Martínez, um pouco semelhante. Teve o caso do Rodriguinho, o Meia, quando foi para o Cruzeiro também, que foi uma rescisão, aí o clube não reconheceu a rescisão. Então é sempre muito complicado. E o São Paulo, o que o São Paulo quer? Não gastar com advogado, gente. Não gastar com custo processual, não pagar um advogado lá em Zurique, na Suíça, para ir lá na FIFA. E ganhar um ainda, né? Pagar a passagem. Porque, assim, lá no entendimento do São Paulo, não vale a pena os gastos. Fora isso, o São Paulo não queria dar esse prêmio, entre aspas, para o Arboleda, que era a rescisão de contrato. Não, você vai ficar treinando aqui, quem quiser vai sentar com a gente. E assim, eu tô vendo gente aí falar, trocar o Arboleda pelo Scarpa, trocar o Arboleda pelo Inestrosa. O Vasco da Gama pagou 9 milhões de dólares do Inestrosa. Vocês acham que o Vasco vai dar o Inestrosa em troca do Arboleda? Pagou, o Arboleda é muito forte, hein? O Arboleda negociou, né? Pagou é forte. Sério. Então, assim, o que o São Paulo quer é assim, vamos fazer uma coisa legal, sair bem. No papel, tá? É o mínimo, tá bom? E bola para frente. Fora isso, tem as punições, ele não vai receber o salário de abril e o São Paulo vai parar de pagar lá os 500 mil de bonificação para ele, que na verdade essas luvas serviria mais para pagar as dívidas dele lá, os roscos dele lá com advogado, com justiça e tal. Minha opinião, não sei se os amigos concordam, São Paulo acertou. Eu acho que o São Paulo acertou. São Paulo teve uma maturidade em tratar desse assunto que me assustou, sinceramente falando. Né? A gente está tão acostumado a chincalhar o São Paulo em muitas questões, do quanto São Paulo é bagunçado, do quanto São Paulo é desorganizado, do quanto São Paulo, o São Paulo virou o Corinthians e tal. E, na verdade, assim, a gente está vendo aí, sem provocação, mas está vendo a relação do Memphis com o Corinthians, a gente está vendo lá o Santos, essa zona que está. E, assim, são situações que, por mais que o caso do Arboleda possa se equiparar no sensacionalismo a esses casos, a solução e a forma como o São Paulo respondeu, para mim, mostraram uma maturidade que os nossos rivais não tiveram, sinceramente falando. Né? Eu acho que o São Paulo teve paciência, sentou, foi pela legalidade, não foi pela emoção. Os dirigentes não deram declarações explosivas, o Roger não deu declarações explosivas, e vida que segue, vai ser melhor para todo mundo. Agora, eu estou vendo muita... o termo, eu não gosto muito desse termo, mas vou usar, fake news a respeito do assunto e tal. Vamos esperar a abertura da janela. Para mim, o Arboleda está fora do São Paulo. E assim, não vou ser eu, que vou criticar se o São Paulo, nem se for para o São Paulo liberar ele de graça para o próximo clube dele. Porque, repito, é um jogador de 34 anos, indisciplinado, que rasgou a idolatria, a história dele no clube e jogou fora. Não dá para você achar que você vai fazer uma grande venda, uma grande transferência com um cara com esse currículo. E assim, eu fico com muita pena do Atlético Paranaense, né? A matéria é minha, eu dei a informação, eu banco minha informação, né? Tenho muita pena do Atlético Paranaense, que vira e mexe gosta de se meter com esses caras, né? Com caras desse perfil, né? É Adriano, é Carlos Alberto, né? Para quem também é organizado, se acha europeu, se vende como europeu aí, eu vou te falar, gosta de uma baguncinha. Mas eu fico com muita pena, mesmo do Vasco, do Inter, de quem ao menos almeja contratar um cara que fez isso com um clube que deu o Guarita para ele por 10 anos e perdoou a mais grave dos feitos que um jogador de São Paulo pode fazer, que é vestir a camisa verde do nosso pior inimigo, do nosso pior rival. Eu sei que muita gente aí vai até achar o Corinthians, eu não acho. Eu acho que o Palmeiras é imperdoável. Qualquer coisa do São Paulo ser associada ao Palmeiras. E a gente perdoou por esse cara, por achar ele diferenciado,
por achar ele um zagueiro de primeiro escalão, quando na verdade também, vamos ser sinceros, nunca foi, na minha opinião. Vocês têm todo o direito de discordar. Quero ouvir Márcio, Jefferson, quem vai abrir aí, quem vai falar primeiro? Eu tô com esse cara entalado aqui primeiro, então vou abrir também. Cara, Rafael, por favor. Basicamente, eu assino embaixo tudo que você falou, cara. Primeiro ponto, me espantou positivamente, me surpreendeu positivamente também a atitude do São Paulo. Acho que o São Paulo acertou demais, era o que tinha que ser feito para não sair perdendo muita coisa, porque para mim é isso, para mim me espanta de verdade ter algum clube, ter um dirigente que fala, porra, o Arboleda tá livre aí, será que é uma boa para o nosso time? Um cara que simplesmente abandonou o clube dele por um mês, um clube que ele era ídolo, pra gente, não, né? Tava caminhando para ser, enfim, tinha 10 anos de casa quase, um jogador referência, né, que é querido dentro do grupo, o cara simplesmente cagou e andou. Não sei, o real problema talvez a gente nunca vá saber, ou daqui a 30 anos num podcast lá do Equador, será que ele vai falar, né? Ah, tava fugindo de não sei o que no Brasil. A gente, é claro que envolve muita coisa, porque a gente sabe, como o Rafael citou aí, São Paulo pagava assim dívidas, São Paulo fez um monte de treta treta não, é um modo de falar, né? Nada ilegal assim, mas pagou coisas do jogador, pôs isso em luvas ali, então o São Paulo fez de tudo, né? Sempre tratou o Arboleda um pouco diferenciado, sim. O Rafael fez matéria, inclusive, falando que, se eu não me engano, foi a 3ª ou 4ª vez a ocorrência só nesses últimos tempos aí de atraso, né? Esse ano, foi no Carnaval, foi quando fez isso, foi quando fez aquilo. Então, sempre atrasava 1, 2 dias, o São Paulo relevava. Não, são problemas particulares. Vai ter problema particular assim lá longe, a gente sabe que tem mesmo, né? Porque ele tem muitos problemas particulares, é processo atrás de processo, a gente viu os vídeos, né? A loira que ele estava abraçado lá, né? A gente viu o problema dele. Exatamente. Aí aparece ele lá nas festinhas, lá cheio de problema, né? Resolvendo problema pra caramba. Então, assim, pra mim cara do pior estirpe, do pior nível. Realmente, como eu falei, me espanta muito. Eu tô com você, eu tenho pena do Atlético Paranaense se levar. Como é que um dirigente profissional pode querer? É a mesma coisa que você tá numa empresa. Aquele cara lá saiu numa empresa, seria demitido por justa causa, tal, mal falado. Mas é um bom nome. Vamos lá contratar um cara que já não está mais no ápice da sua carreira, que já está no declínio da sua carreira, que não vinha fazendo boas partidas pelo São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem que dar graças a Deus, porque tem um trouxa interessado, a grande palavra é essa, para mim, quem está interessado em Arboleda é trouxa, né? Como o Rafael falou, é bizarrice a gente ouvir, vai trocar pelo Scarpa, pelo amor de Deus, é só sonho, né, gente? Não dá, pelo Rinestro, não vai, tá? Não vai. São Paulo tem que agradecer, porque tem um infeliz que quer levar esse outro infeliz, né? Fez a melhor coisa, cara. Vai ficar treinando aqui separadinho. Hoje encontrou o Mike lá, né? Porque ele está em horário alternativo, o Mike está trabalhando para se recuperar no CT. O Mike foi lá, fez a infeliz postagem, pelo menos para mim, né? Na minha opinião, é uma infeliz postagem, porque você fala, todo o elenco ficou chateado. Aí aparece o cara do elenco abraçadão aqui, ó. Eu e o Arboleda fazendo. Porra, então pera lá. Aliás, né? Posso fazer um parênteses? Por favor. Eu elogiei o São Paulo aqui, mas agora tenho que criticar. Não ia treinar em horário separado? Por que então, que separado é esse? Né? Você não tem que blindar os caras, tem que blindar de ter contato com ele, ponto. Exato. Ponto, ainda mais da base, ponto. Sabe, posso falar sobre isso? Teve no Santos esse problema aí. Eles alegam na Justiça Trabalhista que é como se fosse assédio, que está tendo que trabalhar em horário separado. Como se estivesse sendo renegado. Sim, pedido de trabalhar. Tá deixando de lado, tá sendo humilhado, tem entendeu? Muitas coisas na lei que se você vai ver, né? O próprio Richarlison, que se diz tanto perseguido por aí, ganhou um processo do Atlético Mineiro, se eu não me engano, de adicional noturno, né? Então tem muitas coisas na lei aí que o jogador... Imagina se todo jogador vai processar... O Paulo André já tinha feito isso lá atrás, né? Que o Corinthians foi o caso mais famoso, e eu vi agora que parece que o Richarlison, no processo contra o Atlético Mineiro, fez a mesma coisa. Então, assim, realmente é muito complicado, cara, coisa, mas se cada jogador for lá no pé da letra da lei, meu amigo, não vai sobrar dinheiro nenhum para clube, né? Porque o jogador joga à noite, o jogador joga em final de semana, aí vai cobrar adicional, porque os caras já ganham para isso, né? Então eu acho muita picaretagem, né? Do cara que quer achar uma brecha na lei, né? Alguma coisa assim. É como o Rafael falou, cara, que tem que blindar. É horário separado, mas como os lesionados estão ali, então não é separado, né? É horário com os lesionados, né? Ele vai encontrar também lá o Belém, que tá treinando separado eternamente. Então, assim, é complicado isso. O cara, mas enfim, voltando ao tema Arboleda central, o São Paulo acertou totalmente, tem que isolar realmente o cara, né? Não isolou, a gente já viu que não isolou, mas tem que deixar ele separado. Não tem nenhum cabimento, eu vi até gente grande aí falando, não, o São Paulo estuda
voltar porque não tem ninguém na zaga. Não, pode ficar sem ninguém na zaga, põe lá Osório e Igão, põe o Roger Machado na zaga, põe o Macis na zaga lá, entendeu? Mas não põe esse cara de volta. Não tem mais como jogar, não tem essa possibilidade. Não deveria existir na cabeça de torcedor, de dirigente, do próprio Mike. Pô, Mike, legal, você quer ser amigo do cara, mas não posta na rede social. Você já tá queimado, porque seu nome já foi falado, porque você, né, foi falado depois que é mentira, que não é, que você bebe, que não bebe, não sei o quê. O fato é que você tá afastado. Meio queimado com parte da torcida. Aí você vai lá e posta foto com a Arboleda. O menino Mike precisa de uma assessoria um pouquinho melhor, né? Então, cara, voltando o nosso glorioso Arboleda, São Paulo acertou, tem que sair ganhando alguma coisa quanto a isso, é a multa mesmo, o São Paulo acho que agiu como você falou, do jeito que tem que agir pela FIFA, o cara voltou no prazo, lá muita gente fala, mas não pode dar justa causa, não, ele voltou no prazo de um mês, né, o Arboleda foi tão FDP a esse ponto, que ele deu 30 dias certinho, né, do sumiço dele, e voltou a tempo que o São Paulo não poderia, o São Paulo estava preparando para entrar na FIFA, né, com o argumento, aí o bicho ia pegar, a novela ia se estender, mas não, aí os empresários, que o Rafael também já revelou, enfureceu até os empresários dele, né? Conseguiram convencer a Margarida a equatoriana lá, que gosta de uma festa, a voltar e a resolver o futuro dele. Ele tirou aí um mês de férias, né? A verdade foi essa. O São Paulo faz muito bem em fazer esses testes, vai para vender, ó, vou te vender um produto que ainda tá usável, né? Ainda presta. Essa porcaria aqui tá velha, tá acabada, é traíra, veste a camisa de outro clube, vai te abandonar a hora que você menos espera, mas tá aí, tá com saúde, né? O São Paulo faz muito bem, acho que o São Paulo agiu muito bem, se resguardou ali em todas as coisas judiciais aí, foi a melhor solução, né? Vai ganhar um truzinho aí por um cara que não ia ser vendido, a verdade é essa. Obviamente, se o Arboleda não tivesse feito essa pataquada toda, ia seguir no São Paulo, muito provavelmente ia encerrar a carreira no São Paulo, ou ia voltar para o Equador para encerrar a carreira lá, mas ia sair na boa e tal, não ia ser vendido, né? Um jogador que já está em declínio da carreira, não é mais convocado pelo Equador por merda que fez lá no Equador, foi expulso da seleção equatoriana, agora praticamente se expulsou do São Paulo, então é um jogador que, olha, que carreirinha desgraçada e miserável, viu, senhor Arboleda? Você pode ter aí seus portes, eu não sei se tem mais, se foi penhorado ou não, você pode ter suas festas no Equador aí, mas que jogadorzinho, que carreira péssima, que carreira ridícula que você fez, principalmente passando pelo São Paulo e fazendo essa pataquada toda. Bom, deu uma travadinha para mim aqui, por isso que eu demorei. Só para te jogar, Jefferson, o que me dói é que, assim, o cara vestiu a camisa do Palmeiras, muita gente perdoou, muita gente trata ele como ídolo. Enfim, eu não vou entrar nessas questões sobre o que leva o cara a ser ídolo ou não. Vocês já falaram sobre isso quando eu me ausentei. Mas vamos lembrar um pouco que nós estamos falando de um clube que mandou o Dario Pereira embora por causa de uma eliminação na Libertadores na primeira fase. Tá? O São Paulo mandou o Dario Pereira embora. O São Paulo vendeu o Oscar por conta da eliminação na primeira fase de Copa Libertadores. Projeto Tóquio, do Carlos Miguel Aidar com o Juvenal Juvencio lá em 87. Então, assim, é esse clube que se dava o respeito, esse clube que vendeu o Chicão nos anos 70 também, porque chegava atrasado no treino, esse clube que vendeu o Serginho Chulapa, porque estava enchendo o saco, também tinha vários casos de disciplina, esse clube que vendeu o Gilberto Sorriso por conta de casos de disciplina, esse clube que abriu mão do Pedro Rocha por também ir lá reclamar na imprensa sobre questões de renovação de salário, é um clube que se dava ao respeito. E pelo Arboleda, a gente rasgou tudo, porque você pode pesquisar Valber, Miller, quem mais aí daquela época? Eu vou estar sendo muito injusto, mas você tem Valber, Miller, você tem Palinha, você tem vários caras com casos de disciplina no São Paulo nos anos 90. Mas o clube sempre prevaleceu. Esses caras sempre foram enquadrados de um jeito ou de outro, porque entenderam o lugar que eles estavam e a camisa que eles estavam vestindo. E pelo Arboleda, a gente rasgou tudo isso. São Paulo que seguiu, né? Dane-se, é o nosso ídolo. Assim, eu não estou nem provocando o Arnaldo Ribeiro aqui, mas é colocá-lo numa prateleira que talvez ele não estivesse. Agora, eu acho que ainda tem gente que quer ver ele reintegrado e tal. Eu acho que, gente, esquece. Não consigo entender. Sua opinião, Jefferson, olha, para mim, repito, São Paulo agiu certo, e assim, nem se for para liberar de graça. Esqueça, não tem essa de ativo, moeda de troca.
o otário, como disse o Márcio, que aparecer querendo ainda, olha, paga o Uber. Paga o Uber para levar. Isso. Eu não vou fugir muito do que vocês dois disseram. Eu até essa abordagem que você fez agora no final, Rafael, eu ia até citar algo parecido, que eu ia falar, se fosse o São Paulo de 20 anos atrás, o Arboleda teria sido mandado embora e ele que fosse procurar os direitos dele. São Paulo ia abrir mão dele fácil. Não ia estar preocupado, tem que receber muito. Talvez lá quando vestiu a camisa do Palmeiras, talvez acabasse ali a vida dele. Já teria ido embora. Porque assim, o Arboleda passa... Exato, só um parênteses que eu esqueci de comentar. A gente está falando de um cara que inventou uma proposta do Corinthians para renovar contrato. Tem essa ainda. Ele inventou uma proposta do Corinthians para renovar contrato. Vestiu a camisa do Palmeiras e inventou proposta do Corinthians para renovação de contrato e ganhar mais. E o São Paulo rasgou a sua história em troca desse cidadão, que nem brasileiro é. Desculpa a xenofobia, mas nem brasileiro é. Porque se ainda fosse um cara revelado no clube, um cara que nasceu ali na Vila Sônia, um cara ali do Capão Redondo, um cara do Paraisópolis, só para pegar exemplos muito próximos ao clube, tá? Enfim, um cara que tivesse qualquer tipo de vínculo que seja. Não, é um cara que veio da segunda divisão do Equador. Não, mas o do Arboleda, cara, eu não tenho nem... o que passa, a sensação que passa é de pena. Porque assim, dia tu vai ver que quem vai estender a mão para ele daqui a um tempo, um dia, vai ser o próprio São Paulo. Concordo. Eu espero que não aconteça, eu espero que ele consiga ainda se acertar as coisas da vida dele, aí que ele consiga... Porque assim, a carreira dele está acabando já, talvez ele não tenha entendido o que está acontecendo. Ele poderia ter construído aí um pé de meia, não sei se ele conseguiu construir, pelas notícias que a gente tem, ele não conseguiu, né? Pelas notícias que a gente tem, não. E no fim, quem sabe o clube da qual ele deu as costas agora, que tanto ajudou, talvez seja quem ajude ele no futuro a reconstruir. Espero que não aconteça, porque eu não desejo mal para ele. O São Paulo é muito maior do que essas coisas que o Arboleda aprontou para cima do São Paulo. Infelizmente, o São Paulo hoje não pode abrir mão, fazer o que o São Paulo talvez fizesse no passado. Né? Em relação ao Atlético Paranaense, eu até liberaria de graça para o Atlético Paranaense se ele fizesse um contrato, se ele se comprometesse a fazer um contrato de 5 anos com ele, com uma multa enorme, porque se ele quiser sair, o Atlético Paranaense ia ter que ter prejuízo por causa do Pablo, que eles mandaram para o São Paulo. Então eles têm que pagar pelo Pablo. Isso daí é uma casa. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que o São Paulo talvez queira receber alguma coisa, mas não vejo também. O São Paulo não vai ter como ficar dificultando uma saída. Não adianta o São Paulo achar que vai pegar 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Alguma coisa talvez o São Paulo consiga pegar. Quem sabe baixando a poeira. Informação. Eles nem têm essa expectativa, tá? Eles nem têm essa expectativa lá dentro. Porque eu acho que o São Paulo, na verdade, o ideal... O São Paulo acho que estava morrendo de vontade de liberar ele de graça. O São Paulo só não quer dor de cabeça jurídica. O São Paulo tá certo. Eu não sei nem se é isso, viu, Rafael? Eu acho que o São Paulo tá com o clube institucionalmente, ele tá tão enfraquecido que se o São Paulo libera de graça, por mais correto que o São Paulo esteja, aí ele vai para um Vasco da Gama, para um Fluminense, e se dá bem, ainda ia ouvir do São Paulo que o São Paulo foi trouxa. Tem essa questão institucional também. Tem essa questão institucional. Também. Que se fosse outro, mesmo que ele fizesse sucesso em algum outro clube, há 20 anos atrás o São Paulo ia estar, desculpa até o termo, mas cagando e andando. Exatamente. Mas hoje o São Paulo está muito enfraquecido, a imagem de São Paulo institucionalmente. Eu acho que é muito mais pela questão da imagem até do que juridicamente. Porque assim, eu não sou advogado, eu fiz 4 anos de direito, mas tem brecha, as mesmas brechas que tem a favor do Arboleda, tem muita brecha a favor do São Paulo, viu? Por isso que eu acho que também essa questão, o São Paulo deve estar jogando para a mídia, a gente não queria, tem jeito. São Paulo tinha muita brecha para vencer essa parada aí do Arboleda. Tem muita brecha, tem vídeos do Arboleda no Equador, então não ia ser essa Coca-Cola toda aí que o Arboleda acha que ia ter. O Arboleda ia sair muito mais perdendo se o São Paulo fosse para cima dele do que o próprio São Paulo. Eu acho que o São Paulo quis matar o assunto, sabe, Rafael? Só quis matar o assunto, fazer o São Paulo. Se livrar logo dessa porcaria, né? Se livrar, treina aí separado, vai ser multado.
Ele vai sentir falta dessa... Esse dinheiro vai fazer falta para ele. Essa outra luva aí vai fazer falta para ele. Em relação ao Mike, que foi muito infeliz, concordo plenamente com o Márcio. E eu acho que o Mike só conseguiu postar essa foto porque o Rui Costa e o Rafinha não estão no CT. Eu acho que isso daí vai pesar pro Mike, tá? Isso não vai ficar barato. Talvez o São Paulo... Alguém vai assobiar na orelha dele. Isso não vai ficar barato. Porque, assim, tenho minhas ressalvas com o Rui Costa por as diversas cagadas que ele fez. Nossa, estou falando muito besteira, até peço desculpa. As diversas besteiras que o Rui Costa fez. Com a gente. Mas ele, ao menos nesse sentido, eu sinto que o Rui Costa ele é muito firme com esse tipo de situação aí. Sim. E isso não vai ficar barato pro Mike, não. Alguma coisa ele vai... Talvez, não é que vai ser afastado, mas ele vai... Puxão de orelha. Isso daí vai acontecer, não vai ficar barato. Eu acho que ele vai ser vendido no meio do ano, né? Também tem mas vai ouvir, não vai passar batido. Não vai passar batido. Vai. Porque ele meio que ele expôs o clube. Ele expôs o clube, entendeu? Sim. Ele não tinha por que postar a foto que ele postou hoje. Mas em relação ao Arboleda... Foi o Mike. Tá. O Arboleda só repostou e chamou ele de pai, alguma coisa assim. Eu falei, sabe que agora você lembra lá atrás quando eu falei que quem tinha o melhor relacionamento com o Arboleda eram os meninos da base, não era o... Sim, eu já citei isso. Eu segui a matéria aí e falei isso, que a tua apuração, que ele é o paizão dos moleques de Cotia, né? Hoje ele abraça todo mundo e a molecada ama ele. Duvida, né? Desculpa, Jefferson. Isso daí explica muito porque o Mike não vem jogando, né, gente? Sim. Essa questão disciplinar, eu sei que às vezes a torcida está com bronca do Cedric, que tem que estar mesmo, porque o futebol dele é muito fraco. Tá chateada com o Roger, que veio pro lugar do Crespo. Mas, pô, tem coisas que não dá também, né, gente? Se o cara lá dentro não se porta como um profissional que ele tem... Nem tô entrando no mérito aí de se ele bebe ou se ele não bebe e tal. Porque, assim, se ele bebe, mas entrega no treino, beleza. Com certeza não tá entregando também no treino, gente. É isso que as pessoas não entendem. Não tá entregando. Como é que tu vai escalar um cara que não entrega? Mas o Cedric é pior do que um clone. Então, talvez no treino... o Mike seja pior do que dois cones. Você entendeu? Não tá entregando, gente. Então isso. Vamos ser sinceros nesse ponto, que assim, o técnico, claro que a qualidade técnica influi, óbvio que sim, mas assim, o técnico cobra mais comprometimento do que qualidade técnica. E assim, vamos ser sinceros aqui. Não, e o torcedor tem que entender que assim, o técnico não escala o cara, o cara é ruim, vive sendo escalado. É o que você falou, é o comprometimento no treino, é porque é o que tem para escalar. Chega no horário, o técnico sabe quem é ruim e quem é bom. Eu usei o exemplo outro dia aqui com vocês, a questão do Benítez, que o Rogério Ceni escalou contra o Grêmio em 2022. Ele escalou de pirraça para mostrar, vocês estão tudo errado. O cara não corre, não dá para escalar o cara joga 15 minutos só. E era verdade, o Benítez não aguentava jogar 15 minutos. Ele até foi acho que pro Vasco depois, não foi, Rafael? E não conseguiu jogar no Vasco, não conseguiu jogar no América Mineiro. Ele passou. Ele não conseguiu jogar em lugar nenhum. Não é porque é do Vasco ele foi pro São Paulo, é verdade. Mas ele foi pro América Mineiro e não conseguiu jogar. Você entendeu? O Márcio edita direto. O Márcio que edita os vídeos de bastidores aqui. E a gente vê lá, cara, o Cedric, bem ou mal, ele tem uma liderança no grupo, cara. Tem. Pô, ele é um dos líderes. Entendeu? Bem ou mal é isso. Ele é o cara, veterano, disputou a Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa, não sei o quê. Ganhou Champions, ganhou a Eurocopa, ganhou a porra toda. É o cara que você vai ouvir, o moleque que acabou de subir de Cotia. Você não vai ouvir o cara que, tem Copa do Mundo, ganhou Champions, jogou Cristiano Ronaldo, tem maior bagagem, você ouve. E é isso que a gente falou aqui já hoje. Tem outro lateral? O Mike e o Lucas Ramon estão machucados, só tem o Cedric. O Igor Felisberto. Gente, o Igor Felisberto não jogou um jogo ainda pelo profissional. Você não é assim. É erro de todo mundo lá atrás, é erro do Zubeldia, do Crespo, que não pôs, de planejamento, pode ser. Mas agora não dá para pôr o Igor Felisberto, gente. Desculpa, você não pode botar o moleque jogado assim. Você vai entrando aos poucos, que nem faz com o Nicolas, que nem faz com o George, Não é assim, joga aos leões porque o Cedric é um cone. Ele é um cone, mas culpa de quem fez essa cagada toda que tá aí. Hoje só tem o Cedric para jogar.
Exatamente. Exato. A minha opinião sobre a Arboleda é essa, é igual a de vocês, eu concordo com tudo que o Márcio falou, com tudo que você falou, Rafael, não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que é uma história triste para o Arboleda, tá? Porque o São Paulo vai continuar aí. Exato. Só ficou feio para ele. Uma borracha em assim, cima, meus amigos, eu acho que as informações que surgiram dos bastidores da reunião lá, da representação dele, de novo, eu sou obrigado a bater palmas aqui pro Rui Costa e pro Rafinha, porque o tom foi exatamente esse. Cara, você jogou no lixo uma história de 10 anos. Você jogou no lixo. Poderia ter se resolvido de outra maneira, se você conversasse com a gente. Foi esse o tom. Não foi xingo, não foi bater mesa, foi só, tipo, parabéns. E agora, só para completar um ponto que o Jefferson falou, e que aqui eu vou dar uma enaltecida na torcida do São Paulo, que hoje a gente bateu um pouquinho na torcida. Mas eu acho que essa é uma qualidade da torcida do São Paulo que nenhuma outra torcida no Brasil tem. O São Paulo, a torcida do São Paulo, ela tem um carinho especial para os seus ex-jogadores que nenhuma outra torcida tem. Então, assim, me parece ser esse caso, realmente, de que o Arboleda vai ser abraçado daqui 5, daqui 10 anos. E, infelizmente, como vocês já passaram, mas eu vou falar de forma enfática, ele não vai estar numa boa situação de vida. Eu tenho certeza absoluta disso. E o São Paulo vai porque, assim, é uma característica muito comovente até, muito positiva da torcida do São Paulo, a forma como ela abraça os seus jogadores. Nenhuma outra torcida tem isso. Se depender de mim, eu nunca vou apoiar eu nunca vou apoiar no futuro que defendam a Arboleda. Não, sim, eu entendo o seu ponto, sabe? Mas assim, a gente já viu, é claro que não chega nem perto isso que o Arboleda fez, claro. Mas, por exemplo, o Amoroso, o tratamento que o Amoroso tem com a torcida do São Paulo, ele não tem na torcida do Guarani, cara. Entendeu? Você entendeu o ponto aqui do que eu tô falando? Sabe quem esses dias elogiou a torcida do São Paulo? Se você fosse. Tem. Aliás, tem moleque novo que nem sabe quem que é, quanto mais que jogou no São Paulo. Valdir Bigode. Você entendeu? Então, assim, a torcida do São Paulo ela tem esse diferencial. Eles vão contra o Real Madrid. Jogadores. Ídolos. Você vê que eu não usei a palavra ídolo, eu usei ex-jogadores. Os seus ex-jogadores. Por isso que tá lá o Júnior Gago, tá lá até hoje, não vai no Palmeiras, vai no São Paulo. O Aloysio Chulapa jogou em 350 times, tá lá no São Paulo todo dia. O Leandro Guerreiro, que é revelado no Botafogo, ganhou título pra caramba no Corinthians, mas tá lá. Eu jogou pouco tempo no São Paulo, né? Eu não usei o termo ídolo, eu falei ex-jogador. E eu tenho certeza que a figura do ex-jogador Arboleda, quando aparecer de forma deprimente, porque vai aparecer de forma deprimente, ele vai ser bem recebido, porque é da natureza, é do perfil da torcida do São Paulo isso. Bom, a gente tem que perdoar também, né? O Jefferson me chamou a atenção para esse lado. É o lado humano da coisa, daquele cara que jogou no São Paulo. Não ídolo. Eu não falei a palavra ídolo aqui, eu falei ex-jogador. Se ele vier daqui uns anos com o discurso, fui moleque, errei, bababá, aquele chororô, pode acontecer mesmo. O Leão pediu desculpa à torcida do São Paulo por ter ido embora. Você foi fundo aí. Você foi bem, né? São muitos poucos ex-jogadores do São Paulo que falam mal do clube. Mas não pelo trauma que eles tiveram no clube. É pela forma como a torcida recepciona esses caras. O Kleber Gladiador, que foi da H2 da Fiel e se autodeclarou palmeirense, está agora arrastando a asinha para o São Paulo. Exato. Porque ele viu. Agora, assim tem um caso, por exemplo, um Tardelli, que também não faz muita questão também de aproximação e tal. Mas você vai pegar aí, cara, é muito pouco. É muito pouco. Você tem um Tardelli, 1 ou 2 ali e tal. Você tem um Serginho Chulapa, que se mandou para Santos e não estava nem aí. Mas desses novos, desses caras assim, desse século, vamos dizer assim, você pode ver, porque é uma característica da torcida do São Paulo. E vai ser importante para o Arboleda, porque aqui é eu, Rafael, que estou falando. Tá? Entendam como quiser. Não vai ser uma história com final feliz. Não falando do Arboleda São Paulo, falando do Arboleda ser humano. Não vai ter um final feliz, cara. A gente sabe que não vai ter. A gente sabe. É a prova cabal de que, assim, não adianta você pagar cada vez salários mais altos para quem não tem capacidade de gerir esse dinheiro, de administrar esse dinheiro. Tanto faz você ganhar R$200 por mês ou ganhar 1 milhão. Vai ser igual o seu destino, entendeu? É muito triste, cara. É muito triste. Eu acho que, assim, o São Paulo fez o que pôde. Para mim, o São Paulo fez até demais. O São Paulo deveria ter abrido mão do Arboleda há muito tempo, porque o São Paulo segurou no Arboleda em troca de uma qualidade técnica e de uma idolatria
que eu, Rafael, não consigo entender. Mas eu respeito quem veja dessa maneira. Tá? Falei aqui do Arnaldo Ribeiro, mas foi um tom provocativo, juro. Juro. Aqui os meus colegas aqui de bancada também não veem dessa maneira. Mas eu entendo o moleque que vê. Eu entendo, de verdade. O moleque que não viu o Mugano, mas viu o Arboleda. Eu entendo, eu consigo entender. Entendeu? E como eu disse, é uma característica muito positiva da torcida do São Paulo isso. Mais alguém que fala de Arboleda aí? Não, fechou. 2 horas de programa, hein? Chega, né? Tá bom, chega. Placar para esta noite, São Paulo e O'Higgins, 4ª rodada da Copa Sul-Americana. São Paulo é o único clube que não tomou gols ainda na Copa Sul-Americana e o São Paulo não perde para chilenos aí há uma cacetada de tempo. Placar e sua despedida, meu amigo. Bom dia. É isso, dito tudo isso daí, eu vou de São Paulo 2-1, acho que dá para vencer lá, acho que o Arthur, Ferreirinha, André Silva, pode brilhar, Cauli, quem sabe, não vou apostar em Tapia, não, vou apostar em Cauli aí, que pode não, sim tá de sacanagem. Crescer cada vez mais, então acho que o São Paulo ganha, acho que o São Paulo vence. Você acredita mesmo? Vai entrar lá na Betezinha, que eu não vou falar aqui porque nenhuma patrocina a gente, e põe São Paulo lá. E manda pra gente o print lá, 2 gols de Tapia, né? Aí agora, se ganhar, eu quero 20%, hein? Mas é isso, acho que a gente passou pelos principais problemas aqui, vamos dizer, né? Porque a gente tá falando de São Paulo, tá falando de problema, mas acho que vai ser uma vitória 2-1 nessa quinta-feira, não se esqueça, 19 horas. O São Paulo vai com o que sobrou, não dá para falar que é um mistão, juntando os cacos ali, mas acho que o São Paulo vai bem. Agradecendo mais uma vez a você, meu caro Rafael Emiliano, condutor aqui deste belo tabelinha mais uma vez. Jefferson Nogueira aqui, mais uma vez, muito obrigado, parceiro aqui já é da casa. A você, torcedor tricolor, tenha fé no seu time, tá? Tenha paciência, saiba que estamos sim no maior momento de dificuldade do São Paulo e como a gente sempre ressalta aqui, o São Paulo na maior crise de sua história, ainda é o 4º colocado, como o Rafael falou, é o primeiro colocado do seu grupo da Sul-Americana, não levou gols nos 3 primeiros jogos, Roger numa crise, uma pressão absurda que o Rafael e a gente já comprovou aqui que isso influencia, que é difícil para uma equipe, um grupo crescer sob tanta pressão, mas ele está indo, ele está capengando, ele está vencendo, está aí, malemar. Então, gente, vamos apoiar no São Paulo, vamos apostar no São Paulo, vamos dar um pouquinho de paciência para o Roger. Amanhã a gente ganha, amanhã não, hoje, né? Já nessa quinta-feira a gente ganha de 2-1 e depois é isso, recuperar, voltar quietinho, né? Recuperar todo mundo ali, porque domingo tem clássico, né? Já até projetando isso, tem clássico com o Corinthians, lá em Itaquera, sempre difícil. Então, acho que o São Paulo tem que poupar, preservar, para tentar perder o menos de jogador possível. A maior vitória, eu estou muito com o Jefferson agora nessa, a maior vitória, às vezes, não é nem voltar um empatezinho lá, sem nenhuma contusão, tá lindo, tá maravilhoso, 1-1 sem nenhuma lesão, vamos botar 100% contra o Corinthians, vamos pegar os caras lá para embalar e tentar acabar essa pausa para a Copa do Mundo aí com um pouco mais de paz, até para o Roger mesmo trabalhar um pouquinho mais. Mas dá São Paulo, dá 2-1 contra o Higgins, o São Paulo vai praticamente botar a mão na classificação já para a próxima fase da Sul-Americana. Meu caro Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todo torcedor são paulino que nos acompanhou até aqui. Jefferson Nogueira, bom dia, meu amigo. Tchau, até a próxima. Seu placar você já falou, mas repita e dá a sua despedida aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez aí, Márcio. Obrigado aí, Rafael, pelo espaço que vocês me dão aqui. Agradecer aí a todos que vão estar nos assistindo. O meu placar, já falei, né? 1-0 São Paulo, gol do Tapia. Cruzamento, hein? Do Cédric. Olha essa desgraça, gol da desgraça. O nosso lema é ousadia e alegria, hein? E o Cédric vai receber a bola do Coronel dando aquele girinho. Girinho do Coronel. Vai ser aquele espetáculo, né? Mas eu faço das palavras do Márcio as minhas. Também acho que a grande vitória do São Paulo será não voltar com nenhum jogador contundido. Eu espero que o São Paulo consiga uma vitória, mas se empatar, ou até mesmo se infelizmente acabar perdendo, mas se conseguir descansar os atletas, se conseguir não voltar com nenhuma lesão, quem sabe às vezes lançar algum jogador ou outro, quem sabe até o Igor Felisberto no meio do segundo tempo lá, estrear algum jogador, já é uma grande vitória, que o que importa mesmo essa semana é o jogo de domingo, porque o São Paulo vai ter a oportunidade de recuperar os pontos, se vier a perder pontos. Amanhã tem mais 2 jogos aí no Morumbi, esperamos que seja no Morumbi,
para recuperar esses pontos da Sul-Americana. Vai que às vezes vende para uma casa de bingo aí, né? O São Paulo adora vender um showzinho lá no estádio, né? Mas falando sério, é isso. O São Paulo tem tudo aí para pontuar. E só para finalizar, que eu vinha pensando em falar isso, acabei não falando em relação ao Roger Machado. As pessoas estão fazendo alguns comparativos, né? O percentual dele, desde que assumiu no Campeonato Brasileiro, é muito baixo, né? O percentual do Roger Machado, o Campeonato Brasileiro, é igual a dos outros técnicos do Campeonato Brasileiro, que é do terceiro para baixo, né? Porque o São Paulo não disputa o Campeonato Brasileiro do segundo e do primeiro colocado. Tem time que começou bem e agora está 5, 6 jogos sem conseguir pontuar direito, que é o caso do São Paulo. E tá todo mundo assim nessa toada, gente. Não adianta falar, o Roger fez 6, 4, 5 pontos nos últimos 20 que disputou. Todos os times estão assim. O Campeonato Brasileiro é dessa forma. Daqui a pouco engata 3, 4 vitórias seguidas, fica 6 sem ganhar. Esse é o Campeonato Brasileiro do São Paulo, do Fluminense, do Corinthians, do Santos, do Inter, do Grêmio. Vai ser esse o Campeonato Brasileiro e segue a vida, gente. Não adianta querer que o São Paulo seja hoje algo que ele não é. Quem sabe depois das eleições, São Paulo possa voltar a ser um outro clube e mudar a sua imagem institucional. Até a próxima, gente. Crespo sempre esteve certo. É isso, Crespo sempre esteve certo. O Jefferson está falando aqui o que o Crespo falava. São Paulo precisa pensar a longo prazo, daqui a 2 anos. E quando o cara falava a verdade, né, a gente viu o que acontece. Exatamente. Eu escutei o Jefferson falar e só me veio à mente uma frase. Hashtag volta mata-mata, hein? Chega de pontos corridos. Então, boa, outro programa. Já vimos que o Jefferson outro programa. Já gostei do assunto, hein? Meus amigos, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, receba as notificações aí, já sabe, vire membro, baratíssimo. QR Code na tela, faz o seu Pix aí, manda seus 10ão, seu 5ão, fortalece a firma e ajuda a gente, tá bom? Esse foi o Tabelinha desta semana, edição única. Semana que vem a gente volta, terça-feira. Que dia que o São Paulo joga semana que vem? Agora me pegou, hein? Deixa eu ver, eu tô com a tabelinha aberta aqui dele. Peraí. É contra o Juventude no dia 13, é terça-feira, é isso? Deixa eu ver. Terça-feira? Quarta-feira. Então, bom, a gente tem que gravar para o clássico, né? Fazer nossas impressões do clássico. Sim, já que grava na segunda. Programa de apresentação, então a gente grava aí segunda e terça-feira a gente está de volta, então, tá, rapaziada? Nossa, ficou confuso isso. Domingo, segunda, terça. Enfim, ative o sininho aí, rapaz, que aí você não perde nada. Você vai saber quando tiver. Tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau e vamos São Paulo. Copiei do Bandana mesmo. Beijo, Bandana.